que trabalhou muito para chegar até aqui. Eu brinco que parece que qualquer coisa errada tem neon. Ele pula assim na minha Ele frente. pula. Então é impressionante como ele vai direto no que precisa ser corrigido. Tem que ser no nível do padrão do apartamento. Sim, Um apartamento de 5, 6 milhões de dólares não dá para fazer qualquer coisa. Dani Guardini, batalha, gente, olha que mulher batalhadora, é pro Dia Internacional das Mulheres mesmo, parecido Eu com o gostei da sua que pergunta, não você foi uma fez. pergunta nem que a gente combinou antes. Não, mas a gente não combinou nada, o que a gente combinou aqui? Como eu falei, comecei a ter filho muito cedo, então eu saí da faculdade e já tinha 2 filhos, né? Eu falo assim, que talvez para um americano o estilo brasileiro seja um estilo muito frio, muito minimalista, muito sem... Só que eu fiz de uma maneira que não era uma porta, eles não tinham porta para fechar, eles não tinham independência, eles não tinham como ter... Não tinha porta no banheiro, não tinha porta no quarto? Não tinha porta do quarto, nem do banheiro. Eu gosto de Miami. Odiei Miami, falei pra Adriano, check, conheço, não preciso mais voltar. Falei, que esse povo vem em Miami? Cidade horrorosa. O Adriano te trouxe aqui. Ele me levou pros lugares errados. É verdade, é verdade. Tem que saber andar. Aí eu conheci Bal Harbor, aí eu conheci Sunny, aí eu falei, Adriano, isso aqui eu gosto. Adriano. Pô, se funciona tão bem nos Estados Unidos, por que não vai tá funcionar funcionando no Brasil? Tem tudo pra funcionar lá. Acho que tá sensacional. Todo mundo que vai lá fica impressionado, você não diz. A laje é de steel deck, não é laje convencional. A construção é muito mais rápida, é muito mais limpa, é muito mais fácil. Então, assim, a gente tá tendo uma experiência maravilhosa. Uma coisa que eu acho, que até falo pros meus clientes, aqui tudo é muito mais caro e o acabamento não é tão bom. Então, você já se prepara. Por isso que eu tenho que fugir de obra, porque... Entendeu? Então, assim, e eu gosto de parar e pensar como eu vou usar essas coisas. Sim. O que é importante? Tanto é que às vezes o cliente fala pra mim, assim, e comercialmente? Tá, vamos pensar comercialmente. Às vezes Mas, se você pretende viver 10, 20 anos nessa casa, põe você como prioridade. Sim. Então, às vezes a gente pensa em fazer comercial para fazer igual de todo mundo, mas quando ela é muito única, ela também vai ser uma coisa que não tem comparativa. Para alguém se apaixonar, não tem outra para comparar no mercado. Por favor, você pode me atender? Você pode, por favor, fazer um orçamento de um sofá de 60 mil dólares? Não, sofá de 60 mil dólares. Pode fazer um orçamento, por favor? Mas é questão de design biofílico, que é você trazer a conexão com a natureza para o seu dia a dia, né? A natureza é não é a única, mas é uma das principais coisas que a gente pode trazer para ter essa conexão. Pode estar. Já deu quase 2 horas aqui de blá blá blá. Meu Deus! Fala galera, bem-vindo a mais um Florida Real Estate Podcast, diretamente dos nossos estúdios de Miami. Meu nome é Gustavo Francesconi, eu sou corretor e investidor imobiliário aqui na Flórida. Então se você quer comprar, vender, reformar, construir ou investir aqui na Flórida, entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Quer mais? Quer ter acesso a todos esses profissionais locais qualificados aqui que eu converso no dia a dia? Entre em contato comigo também que eu vou te ajudar. Pessoal, hoje programa especial, Semana Internacional da Mulher, estamos em Semana Internacional da Mulher, e eu recebo minha primeira convidada do sexo feminino, né? Muito bom. E como não poder ser diferente, tem que ser uma pessoa top das galáxias, como o pessoal fala por aí, né, Dani? Para representar a mulherada. E hoje ela é uma referência em luxo e design de interiores aqui na Flórida. São 26 anos de experiência no Brasil e 10 anos em Miami. Para quem vê por aí, ela fica aí viajando entre Campinas, São Paulo, Miami, Europa. E fala, nossa, a vida parece tão fácil dessa mulher. Mas quem conhece sabe que por trás desse sucesso tem uma mulher e mãe batalhadora que trabalhou muito para chegar até aqui. Dani Guardini, bem-vindo, obrigado por estar aqui nesse dia tão especial. Muito obrigada, nossa, que apresentação. Imagina, então. Incrível, vou complementar que além de mãe sou avó também. Ah, é avó? Avó também. De quantos? 2 netos. 2 netos. De 5 netos? e 4 anos já. Menina. Pois é. É que você teve filho muito cedo então, né?
Eu comecei cedo esse ofício. Esse ofício da mulherada. Dani, você sabe que eu descobri, você não sabe, mas eu vi suas obras, eu vendo obra sua organização. Outro dia eu tava vendo um apartamento que você fez ali em Brickell, e eu vi que você, deixou tudo preparado pro seu cliente, lavou os pratos, os talheres, e organizou, e é uma imensidão de coisa, né? Organizou tudo assim metodicamente. Falei, essa mulher só pode ser daquele que é o melhor signo. Eu sou virginiana. É virginiana, eu sou do dia 17, você é do dia 12. É isso mesmo. Olha só. Eu sou detalhista. Detalhista. Ajuda isso no seu trabalho ou te atrapalha? Certeza. Não, eu acho que para o trabalho é muito bom. Uhum. Essa questão de ser detalhista, muito observadora. Eu brinco que parece que qualquer coisa errada tem neon. Ele pula assim na minha frente. Pula. Então, é impressionante como meu olho vai direto no que precisa ser corrigido. Que é um problema para as pessoas ao redor, né? Mas eu acho que profissionalmente é bom. Profissionalmente é bom. Já assim, para relacionamento, o pessoal reclama, né? A mulher reclama. O meu marido, ele sofre. O pessoal sofre. Ele sofre, assim, As pessoas ao redor que trabalham junto comigo, porque não passa, né? Nada passa. Nada passa. Mas é muito bom. Eu fiquei impressionado. Falei, nossa, mas esse é trabalho também. Esse é um trabalho, uma interior design faz isso normalmente? Não ou esse obrigatoriamente. E depende, porque o que acontece dentro do escritório, a gente trabalha de uma maneira muito personalizada, de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, esse é um cliente que ele não está casado nesse momento, então é para um homem solteiro e com filhos, tem a namorada, tem a família, os irmãos, o pai que vem para cá e tal. E ele queria um apartamento de férias para ele poder curtir. Então, ele não queria se envolver. E é um empresário no Brasil, não tem tempo de resolver nada. Ele queria alguém que resolvesse para ele. Então, é um apartamento no Aston Martin. Eu fiz inteirinho, tudo. Absolutamente tudo. Visual maravilhoso. Maravilhoso, espetacular. E cuidei de tudo. Então, ele chegou com a mala para passar. Ele chegou à noite do voo direto para o apartamento. Eu até a geladeira, comprei as coisas para eles chegarem. E realmente tá com o apartamento montado, com tudo. E lavei, né? Não tem como você entregar um prato que você tira da caixa. Na sua casa você faz isso? Não faz. Não, mas eu vou te falar, o que me impressionou não foi só isso. Foi assim, eu já fiz isso. Então eu sei, né? Eu já trabalhei com administração de Airbnb, por exemplo, lá na Califórnia. E eu sei, quando você compra coisa para casa nova para você fazer, é muito trabalho. E você tirar dessas caixas. E às vezes a caixa não cabe nem no lixo depois. É muita coisa. E assim, você que tá lidando com alto padrão, é tudo muita caixa, tudo muito grande, é tudo muito delicado. Eu vi umas taças de vinho ali, eu falei, não tem noção do trabalho Deus. Que é. Se você já passou por isso, você sabe o que é. Não, e eu comprei taça de vinho, taça de champanhe, copo alto, copo baixo, tudo assim muito... Tem que ser no nível do padrão do apartamento. Sim, um apartamento de 5, 6 milhões de dólares, não dá para eu fazer qualquer coisa. Sim. Então, realmente foi bem trabalhoso, mas eu gosto. Eu faço com muito amor, eu faço como se fosse para minha casa. Então... O virginiano tem essa característica de gosto. Eu tenho prazer me dá um prazer de organizar as coisas. É impressionante isso. Eu gosto, mas eu não sou uma pessoa organizada. Ah, é? Até minha mãe fala assim, quando você fica falando de organização, você tem que falar que você não é assim. Eu não sou, na minha casa, eu não sou extremamente organizada. Bagunceira. Nossa, minha mãe é assim, uma virginiana meio... Eu falo, vou tirar você do signo. Então, a minha mãe brinca e fala assim, por que você não faz na sua casa o que você faz na casa dos seus clientes? Porque a hora que eu tô trabalhando, aquilo pra mim, eu sou muito metódica. Mas eu sou bem relax na minha vida. Que eu acho que acaba sendo uma vantagem, porque eu não sofro, se as coisas não estão no lugar em casa, pra mim tá tudo bem. Senão eu acho que eu ia viver em sofrimento, né? Então... Não, eu também. Eu com uns 20 anos, já bem jovem, já falei assim, eu não vou ficar pegando muito nessas coisas, senão minha vida e quem for morar comigo vai se tornar um transtorno, porque se você começar a querer colocar, e o virginiano tem um pouco essa tendência, né, começar a organizar tudo certinho. É um problema, porque a hora que eu resolvo que eu vou organizar, é cansativo, porque daí eu quero organizar por cor, por tamanho, por modelo, meio... Não é uma organização básica, é uma organização meio
aprofundada, então meio... daí eu nem começo. Quando é trabalho, quando é para cliente, é diferente. É organização. Aí eu gosto, aí eu acho importante. E como que você chegou aqui, como que você chega aqui em Miami, aqui na região da Flórida? Você já tinha sucesso no Brasil, né? Já era uma referência. Inclusive, a gente continua com o escritório lá. Sim. O escritório tá muito bem no Brasil. Eu acho que até cresceu ainda mais depois que a gente montou a filial aqui nos Estados Unidos. Não para de crescer, né? Não. Tá muito bem, graças a Deus. E não foi nada muito planejado, as coisas foram acontecendo e assim, alguns dos direcionamentos, né, o nosso filho do meio queria muito estudar nos Estados Unidos, então a gente começou a pensar nessa possibilidade. Isso nunca foi uma coisa um planejamento que a gente tinha, né? Como eu falei, eu comecei a ter filho muito cedo, então eu saí da faculdade, eu já tinha 2 filhos, né? Eu tive a Vitória com 18, o Matheus nasceu no meio da faculdade. Nossa Senhora. Então eu saí da faculdade. 18 anos você já tem... Eu tive a Vitória com 18 anos. Vitória, primeira filha. Isso. Aí falou, meu Deus do céu. Aí eu entrei na faculdade, a Vitória já tinha 1 ano e meio. Ah, você entrou na faculdade, ela já tinha 1 ano e meio. Entrei na faculdade, ela já tinha 1 ano e meio. Nossa, e aí eu engravidei de novo no meio no finalzinho do 4º ano. Então, no 5º ano, porque a faculdade de arquitetura são 5 anos, integral. Integral? Integral. Uau. Pelo menos a minha faculdade fiz Não dá PUC, pra trabalhar, então, é isso? Não, rapaz. só estudar. É o dia inteiro estudando. E aí, quando eu tava no meio do último ano, o Matheus nasceu, no meio do TFG. Nossa. E eu e o Adriano, a gente fazia a faculdade na mesma classe. Então, ia os dois pra faculdade. Eu, no primeiro semestre, eu com barrigão. E depois, segundo semestre, eu, Adriano e um bebê conforto com a criança. Então é bom que ele já tava ali com você, mesma classe. O Matheus nasceu na faculdade de arquitetura. E ele é arquiteto hoje. Que ele bom. fez faculdade aqui em Miami. Ele é arquiteto. Que legal. Então, mas só que eu saí da faculdade já com 2 crianças. E daí, logo em seguida, eu tive o 3º. Então, assim, a minha vida tudo foi acontecendo, né? A gente fez as coisas irem dando certo. Nossa Senhora. Foi bem... Eu vi umas fotos suas lá do estúdio, quando você começou, que tinha uma criançada lá em volta, meio que brincando lá no estúdio. Eu tive escritório na garagem de casa por uma época. Primeiro era um dentro do quarto, num apartamento que eu morava. Depois a gente mudou para uma casa, eu fiz na garagem, assim, a entrada era pela garagem. Isso em Campinas, né? Em Campinas. Tá. Então, assim, eu brinco, né? Tem uma palestra que a gente já fez, que é da garagem à filial em Miami, né? Da garagem em Campinas, a filial em Miami, porque realmente foi um crescimento muito bacana, foi bem batalhado, Imagino. Muito trabalho e escolhas certas também. Então, imagino, porque assim, se não tivesse os filhos, já seria bem batalhado, né? E com os filhos, apesar de o filho também te dar uma garra. Eu acho que o filho dá força. Dá garra, Dá. E eu brinco assim, eu falo, né, que como eu tive filho com 18 anos, nada pra mim foi um problema. Gente, quer mais desafio do que ser mãe aos 18? Então, todo o resto, pra mim, foi de letra, entendeu? Depois E aí? Porque você começa, geralmente você sai da faculdade, você não sai bombando, você sai da faculdade com um estágio ou um trabalhozinho, você não sai ganhando bem, e o pessoal já acha difícil. Imagina você ali já com 2 crianças. Com 2 crianças. E eu trabalhar, assim, nunca trabalhei fora pra alguém, né? Eu sempre trabalhei, eu falo que no começo eu fazia bico, fazia o que aparecesse. É terceirizado, não? Eu fazia 3D pras minhas amigas, então uma amiga minha pegou um manual de implantação da 100% vídeo, na época de franquia, da 100% vídeo, imagina, nem existe mais. E ela pegou para fazer todo o projeto do manual de implantação das novas lojas. Então, ela terceirizava, eu ficava, sabe aquela parte de ficar lá fazendo os desenhinhos, montando as coisas? Então, ela era a cara do projeto e eu era o operacional. Trabalho, operacional. Aquela que, né, ganha pouco, faz bastante. Mas eu fazia o que aparecesse, né? Então, nem dava, não podia nem se dar o luxo, né? Com 2 filhões ali já... E eu escolhi criar os meus filhos, né? Então, eu não terceirizei, eu nunca tive babá. Nossa Senhora. Então, eu trabalhava muito enquanto eles estavam na escola, porque para a escola eles foram a partir dos 2 anos, né? Então, eu já ia para a escola. Então, eu estava na escola, estava trabalhando. Ralando. A hora que eles pegavam na escola, eu era mãe. Então, às vezes eu ia para reunião, às vezes eu ia em loja para escolher coisa para cliente, com os 3 junto. Olha, parabéns. Carregava para cima e para baixo. Nossa Senhora. Tem muita história com as crianças. E o maridão junto, o Adriano junto. Ele é arquiteto, mas ele trabalhava na época, também. Ele trabalhava como CLT.
Ah, e pra ter um segurava uma fixo. onda ali. É. Tá. Então ele trabalhava, ele tinha salário para, né? Porque como o projeto é sempre muito instável. Tem mês que é muito bom e tem mês que não entra, né? Principalmente Brasil, né? Então, no começo, principalmente, então ele tinha lá o fixo, que era o que mantinha, né? Pagava o aluguel, pagava as contas fixas. E eu fui fazendo o que dava, na hora que dava, fui fazendo acontecer. É batalha, gente. Olha que mulher batalhadora. É pro Dia Internacional das Mulheres mesmo. A mulher que é mãe, que trabalha. O homem não conseguiria fazer isso. Eu falo pro pessoal. Eu vejo minha esposa. Não vou julgar. Talvez conseguiria, vai no limite ali. É diferente, né? É diferente. Não dá pra gente avaliar, porque eu acho que até o instinto, a maneira do homem de pensar, de lidar com as coisas é diferente. Né? Mas que sorte dessa molecada. E hoje já estão criadas aí, estão crescendo, já não querem mais saber. O caçula já crescer tem aqui, 22 e mora em Nova York, já é casado. Ixi, cresceu aqui. O Lucas, quando a gente veio, o Lucas tinha 12, eu tô há 10 anos aqui. E não quer mais. Aqui chegou a 18 e não quer mais saber da gente. Não quer saber mais saber da gente. E ele já casou. Ele com 18 anos foi pra Nova York com a namorada na época. Daí eles moraram juntos por 1 ano, daí ficaram noivos 1 ano e agora estão casados há 1 ano. Então 3 anos já que eles estão morando juntos. Em Nova York mesmo? Em Nova York. Aquela vida totalmente diferente da nossa. Eles moraram 2 anos e pouco, quase 3 em Manhattan, e agora eles mudaram para Astórias, que é uma vida um pouquinho que mais... é fora, né? Eles vão para Manhattan para trabalhar. Nossa, ali é uma loucura, Manhattan é uma loucura. Ai, mas é gostoso. Não, é gostoso. Eles curtem. Tem hora que cansa, tem hora que eles vieram para cá, ficaram uma temporada, acho que uns 2, 3 meses em Miami para dar uma respirada, eu não aguento mais. Mas daí eles ficaram aqui 3 meses e tô com saudade deles, voltaram. Achei até que eles iam ficar aqui, mas não, a gente eu brinco com o pessoal, nossa, e os preços lá, de tanto para comprar quanto para você alocar, é absurdo. Tá caro, olha, tá quase compatível. Miami tá chegando, mas ainda tá... Mas acho que a gente tem mais qualidade de vida muito mais. Você tem o mar, a proximidade do mar, tem ainda menos trânsito. Eu sinto que Nova York é todo mundo ali numa correria, num estresse é diferente, o estilo de vida é bem diferente. Então, acho que eles ainda sem criança, acho que funciona bem. Sim, tão jovem, 20 anos. Tá mas daqui a 10 anos a gente conversa, eles não vão estar lá. Não, eles vão isso, eles não vão estar lá. Não, acho que menos. Acho que mais uns 2, 3 anos já deu pra eles lá. Tá, e aí você começa a crescer no Brasil, ganhar projetos, aí a gente começou, fazer projetos. Comecei a crescer, e o Adriano trabalhando fixo lá. E até uma hora que com 3 crianças, o negócio começou a tomar um corpo, o Adriano, eu brinco que eu contratei ele para trabalhar comigo. Ah, que legal. E daí eu ofereci um cargo, assim, sabe, bem promissor, um plano de carreira. Até imagina. E realmente, a hora que a gente juntou as forças, aí as coisas começaram a ter muito mais estrutura, porque eu com as crianças sozinha, eu fazia do jeito que dava, né? E a hora que ele veio para juntar, realmente, aí sim as coisas começaram a crescer e aí começou a ter uma proporção maior. Vai crescendo. A gente teve algumas oportunidades que a gente, com bastante ousadia, a gente deu uns passos, eu falo pra a gente... Maior que a perna. Passo maior que a perna e corre para alcançar, né? Essa nossa vida foi baseada nisso. A gente sempre... que eu acho que foi por isso que a gente cresceu também, né? Porque a gente sempre acreditou que a gente conseguia e arriscou e foi atrás. Eu vi uma casa que vocês construíram, maravilhosa, depois que ele queira falar com você também, que é Steel Frame. Você isso no canal do YouTube? Ou... Eu tenho, na verdade... Depois vocês têm que ir lá se inscrever no meu canal, tá? Tem que inscrever no canal da... põe Dani Guardini lá. Dani Guardini lá, tem milhares e milhares. Tem vídeo seu com 500 mil de views lá. Mas eu tenho meus informantes aqui pela região de Miami. Eu tenho também o Instagram, o YouTube. No fim, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. E eu vi uma casa muito legal, que é Steel Frame, que é um negócio muito interessante até de falar, né? E que é um negócio, eu achei sensacional que vocês fizeram, porque no Brasil, aqui não, na Flórida não tem aclive e declive, na Flórida é reta, e é isso. Sim. Mas no Brasil, você vai ver terreno no interior ainda, nossa, você vê o terreno, nossa, esse terreno está barato. Sim. Por que será? Uma ribanceira, né? Muro de arrimo, e aí vai fazer o muro. E aí eu vi uma coisa sensacional que você fez, que assim, eu na minha cabeça, que eu não sou interior designer, eu faço minhas coisas, eu vou fazendo assim, né? Já fiz meus projetos, mas vou fazendo, pego uma ajuda aqui e ali. E eu nunca tinha pensado que aquilo era possível, que você pegou essa casa,
maravilhosa. Eu não sei como ela ficou agora. Já tá pronta essa casa, né? Tô esperando tentar saber não qual tá pronta. Não. Mas, bom, de steel frame acho que é a única que a gente tá construindo a nossa casa. Ela é em Y. Isso, é a nossa casa. É a casa de vocês, isso. Aí ela desce. Então, em vez de vocês fazerem o que todo mundo vai fazer, né? Que eles vão colocar terra ali, certo? A gente precisou colocar terra. Bom, mas muito menos. Sim, não tinha nem como colocar para fazer ela térrea no nível da rua. Era muito declive. Era muita coisa. Não tinha como. Na minha cabeça eu não tinha pensado que aquilo era possível. E aí vocês pegam essa casa, então você chega nela, desce pra sala e ela sobe pros quartos, que é um negócio, achei sensacional. E ela é uma referência da nossa casa antiga, que é um vídeo que tem mais de 500 mil views, meio milhão no YouTube, é da nossa primeira casa. Inclusive foi um vídeo que eu fiz, os inquilinos tinham acabado de sair, comentei, né, que foi um vídeo que eu fiz assim, bem no improviso, eu tava de roupa de ginástica, eu falei, vou fazer um vídeo pra memória, pra guardar pra mim. E pus no canal. E é um dos vídeos que mais... Nossa, aliás, é o vídeo que mais foi visualizado. Não dá pra entender, né, pessoal? Mas é porque daí ali eu mostro a casa, eu mostro por que eu escolhi, mistura com emoção. Então, sua privacidade, a o pessoal casa gosta. tinha sido acabada de ser entregue pelos inquilinos, então assim, ainda faltava pintar, ainda estava com coisa, sabe, pelo caminho, estava bem bagunçada, não tinha nada de arrumado, não foi um vídeo preparado para impressionar ninguém, foi um vídeo para dividir a realidade do que eu estava vivendo ali. Então, o quarto dos meninos, o quarto era bem legal, porque a gente construiu um quarto, a gente queria que eles tivessem memórias. Era o que eu queria deixar para eles. E, aliás, eu consegui isso, porque eles têm uma memória muito forte dessa nossa casa. E a casa, no quarto deles, o quarto dividia no meio, o banheiro era em comum, então isso também eu acho que foi outra coisa muito legal. Os meus filhos são muito unidos até hoje. Tipo, é o Jack and Jill que a gente chama aqui, é isso? É legal, né? Só que eu fiz de uma maneira que não era uma porta, eles não tinham porta para fechar, eles não tinham independência, eles não tinham como ter... Não tinha porta no banheiro, não tinha porta do quarto? Não tinha porta do quarto, nem do banheiro. Nossa, aí já é diferente. Tinha porta para entrar no quarto. A hora que você entrava no quarto, você ia para um lado pro do Matheus, um lado pro Lucas, um lado pro Matheus, e você não tinha como separar os dois. Então, se eles dormiam, tinha que se enxergar. Você forçou a convivência dos dois. Molecada, vocês vão conviver aí, pessoal, vocês que querem. E foi maravilhoso, eles são muito amigos até hoje. O banheiro era no meio, não tinha também porta para entrar no banheiro, mas eu tinha fechado onde é o chuveiro e fechado onde é o reservado do toalete. A pia é em comum para os dois. Nossa. É bom, a pia tudo bem. Né? Então, assim, queria ir no toalete, fechava de correr de vidro e queria tomar banho e fechava de correr de vidro. Nossa, e nunca reclamaram? Acho que não. Vai reclamar do quê? Tem um quarto pra dormir, tem cama, tem colchão, vai reclamar do quê? Meus filhos reclamavam que tem que dormir no chão. Dormir no chão, tá. Aí, e ainda tinha um mezanino em comum. Então, pelo lado do Matheus, o sonho dele era ter, porque o Matheus é um intelectual, gosta de estudar, o sonho dele era ter uma biblioteca de pé direito duplo. Já de criança? Então, Nossa, que barato. Quando ele fez, acho que 10 anos, a gente foi pro Rio de Janeiro, que ele queria ir na biblioteca municipal. É o outlier, é fora da curva ali. Ele ele é bacana, porque ele, além de... eu brinco que ele é um nerd descolado, porque ele é festeiro, ele é baladeiro e muito inteligente. É um nerd cool, né? Muito, então é muito gostoso de conversar com ele, é muito legal. E do lado do Lucas, era uma parede de escalada, que o Lucas sempre foi o vida louca, né? Legal. Então era a parede de escalada, então assim, e daí eu mostrei isso no vídeo, contei isso que eu tô te contando, mostrei no vídeo, então as pessoas têm um envolvimento afetivo. É uma história diferente. E aí mesmo. tinha o quarto da Vitória, que falou que era no castelo da princesa, que ficava lá no terceiro andar. Então, era o quarto dela, que era minha filha mais velha. Então, no quarto, eu falei, não, ela não vai ter que dividir o banheiro com os meninos. Dividiu a vida inteira o banheiro com os meninos. Que era sempre o quarto, ela dividia com os dois. A Vitória foi a princesa, então. Daí eu fiz o quarto, lá em cima. A suíte da princesa. Esse aí. Exatamente. Nossa, que diferente, né? Eu nunca vi uma pessoa que fez isso na casa, na verdade. Então, a ideia... Porque nós somos arquitetos, então, e eu gosto de parar e pensar como eu vou usar esse espaço. Sim. O que é importante? Tanto é que às vezes o cliente fala para mim, fala assim, e comercialmente? Eu falei, tá, vamos pensar comercialmente. Às vezes Mas, se você pretende viver 10, 20 anos nessa casa, põe você como prioridade. Sim.
Né? Você vai pensar em vender a casa daqui 20 anos e vai se privar de alguma coisa que é importante para você? Sim. Então, e a nossa casa vendeu super, super bem, porque é uma casa muito única. Que é bem... Então, às vezes a gente pensa em fazer comercial para fazer igual de todo mundo, mas quando ela é muito única, ela também vai ser uma coisa que não tem comparativo. A hora que alguém se apaixonar, não tem outra para comparar no mercado. Eu sempre, quando eu vejo uma casa de arquiteto, você vê, essa casa ou o cara é interior designer ou é arquiteto. Porque ela tem diferenciação, ela tem mais janelas, ela é toda diferente. A gente sempre fala a casa de arquiteto. Na hora que eu vejo, eu entro, você consegue meio que perceber, que você vê que tem muitos detalhes a mais vamos lá, que toda casa tem que ser projetada por um arquiteto. Sim. Mas existem os arquitetos que têm um pensamento mais dentro da caixinha, mais by the book, limitados àquele padrão. Existem os arquitetos que acabam por uma necessidade de investimento do próprio cliente, falar, não, eu quero gastar o menos possível, eu quero... Não dá para colocar, por exemplo, eu gostaria de colocar a janela na casa inteira, custa dinheiro isso, certo? Custa, mas vale a pena. Mas eu tô falando assim, que nem você falou, né, dependendo do projeto, não entra, né? Exatamente, então vai depender de muitas coisas. Aí. A gente vê aqui, até nos Estados Unidos, né, a gente tem bastante projeto, é muito focado, principalmente na média renda, assim, é muito focado no comercial, né? Sim. E principalmente quando a gente vai mais para Orlando, que é mais quantidade, menos diferencial. Né? Exatamente, então são os big builders, os grandes construtores, já tem aquele projeto um pouco pronto, e aí você vê, falta janela, mas por que falta janela? Porque o cara, se colocasse mais uma janela, ia custar mais tanto, aí o cara não ia conseguir vender aquela casa, fazer o financiamento. Então você vê assim... umas coisas estranhas assim, né? E às vezes dá dó, porque assim, uma vez pronta a casa, aqui nos Estados Unidos, não todas, mas muitas vezes ela não tem muita solução mais, né? Fica quase assim, para você remediar isso, você pôr uma outra janela ali, o custo daquilo naquela casa é quase que proibitivo, né? Com certeza, E o fora o desperdício, né? Fazer e desfazer. Sim, fora o desperdício. Eu ando num problema muito sério com esse planeta. Tem me doído muito essa questão do desperdício, da construção. Sim, eu hoje. Também. Ainda mais aqui ainda é mais... Mais desperdício, né? Mais. Ainda é bem doído. Pra mim é muito... Eu também não gosto. Eu tento... Lá em casa chega tanto papel. Já tentei o máximo. Caixa da Amazon. Aí meu marido fica assim, joga essas caixas fora. Eu falei, gente, eu não quero jogar caixa fora. Mas não é porque não é uma questão de ser acumuladora. É uma questão de, cara, cada caixa que eu jogo é mais uma caixa que vai para um aterro. Sabe? Uma sensação de desperdício. Eu vou levar, eu falo pra você, eu vou levar as caixas pra devolver em algum lugar. Não tem lugar pra devolver. Não, e a caixa vem novinha, linda. Você fala, pô, se fosse uma caixa velha, toda destruída, você tá destruída. Eu vou começar a reaproveitar essas caixas pra alguma coisa, porque é muito desperdício, é muito joga fora. E aliás, não tem joga fora, né? Joga dentro, porque o planeta é nosso, né? Exatamente, joga fora não existe. Joga dentro. Eu já falei, se joga fora não existe, não tem um joga fora. Joga fora tá jogando aqui. E foi por isso que você optou por fazer optar para construção com steel lá no Brasil, ou não tem? Também. Não tem nada a ver com a construção? Eu gosto muito, e eu tenho estudado muito sobre wellness design. E health design, né? Um projeto mais focado no ser humano e na sustentabilidade. A questão da sustentabilidade a gente já trabalha desde 2007, que a gente já tem até prêmios. Em 2007 a gente ganhou prêmio, em 2009 a gente ganhou prêmio de sustentabilidade, porque realmente eu tenho essa questão de o que eu posso fazer para minimizar o impacto que eu estou causando para o planeta. É difícil, mas assim, a gente tem que tentar ao máximo, né? Pelo menos ter a consciência e enfim. E essa questão do wellness, de pensar no bem-estar também de quem usa o espaço. E a construção a seco é uma construção muito mais inteligente, muito mais assertiva, com muito menos desperdício. A gente, na nossa obra até hoje, sei lá, se a gente precisou de 1 ou 2 caçambas no máximo, que uma obra convencional... Nossa, é um casão, né? Vai uma caçamba por semana, 2 caçambas por semana. A construção convencional no Brasil é muito desperdício. Então você põe pontalete para segurar a laje, aí você joga tudo aqueles pontalete fora. Sabe uma situação assim, constrói toda a parede, depois quebra toda a parede para passar a conduíte, para passar a parte elétrica, hidráulica, é muito desperdício. Então, um dos grandes, questão de tempo, que a gente queria acelerar o processo, questão de inovação, a gente
tá muito acostumado a trabalhar com steel frame aqui. Sim. Pô, se funciona tão bem nos Estados Unidos, por que não vai tá funcionar funcionando no Brasil? Tem tudo para funcionar lá. O que não tem é culturalmente as pessoas acham que não é tão bom, mas cara, a nossa casa tá sensacional. Todo mundo que vai lá fala, cara, fica impressionado, você não diz. A laje é de steel deck, não é laje convencional. A construção é muito mais rápida, é muito mais limpa, é muito mais fácil. Então, assim, a gente está tendo uma experiência maravilhosa. É culturalmente, acho que é cultura que, assim, já a vida inteira é um método construtivo. Vai ficar com cara de oco, que vai fazer barulho. Como a gente aqui está acostumado, a gente já sabe que não tem esse tipo de problema. Principalmente se você fizer da maneira correta, com isolantes, né? Sim. É lógico, se você fizer na versão modo extremamente econômico, sem fazer o que precisa ser feito corretamente, lógico que vai ficar com má qualidade, mas isso qualquer coisa, né? Sim. E vai ter a porta amarela, essa casa sua aí? Que é esse negócio de porta? Devo eu colocar a porta amarela na minha casa? O pessoal deve começar a colocar portas amarelas. Porta amarela, que é uma exclusividade. É um número cabalístico, atrai sucesso. Não, como memória, que é isso? É só memória efetiva mesmo. Como eu falei, a gente está trazendo várias referências da casa antiga para a casa nova. Tá. Eu falei para você, né? Eu estou estudando muito sobre o wellness design, sobre saúde do espaço. E uma das coisas que mais nos faz bem é a gente estar num lugar que a gente se sente bem. Com certeza. E trazer memória afetiva, coisas que nos remetam a momentos de felicidade que a gente já passou, a gente revive esses momentos de felicidade toda vez que a gente vê. Então, a porta amarela é a porta da mesma cor que era a porta amarela da outra casa, que foi uma casa que a gente foi muito feliz. Foi uma época que a família toda, né? Eu, meu marido, as crianças morando todos juntos. Deu certo, depois né? que eles crescem, né? Vai cada um para um lado. Infelizmente, a vida faz parte, né? Do crescimento. Não dá pra gente manter os filhos morando com a gente para sempre. Mas foi um momento muito feliz. Então, trazer essas referências nos trazem memórias de uma fase muito feliz. Sim. Então, a gente trouxe a porta amarela, essa questão da casa em Y, a passarela de vidro. Não sei se você reparou, viu? Vi. Não, de vidro. Sensacional. Na outra casa era uma passarela bem pequenininha, acho que ela tinha uns 2,5 metros, 3 metros no máximo. Agora vai ter, acho que uns 7, 8 metros de passarela de vidro. Vai passarela, vai fazer um desfile ali. Ela é um super upgrade da primeira casa, né? Mas tem muitas referências. Tem essas, wellness design, é isso? Wellness design. E tem uma outra também que é neuroarquitetura. Então o wellness design biofílico. O wellness design, mas pelo que eu entendo, já não deveria ser o wellness design já de standard, já de fábrica em todo arquiteto fazer desde lá de 1 milhão de anos atrás. Que a gente considera a boa arquitetura. A boa arquitetura de qualidade. É uma arquitetura que você vai ter iluminação natural Sim. suficiente para você não precisar acender luz artificial durante o dia. Ah, fala ali. Porque eu quando vou ver casa, primeira coisa, corretor de imóvel, primeira coisa que ele aprende a fazer é o quê? Vai vender uma casa, acende tudo para dar aquela claridade. Aí eu vou nas casas ver, quando eu tô do lado do comprador. Aí outro dia a gente tava vendo uma casa, foi exatamente assim, cheguei lá, a corretora da venda tava super feliz, todas as luzes acesas. Eu falei, que legal, vi a casa, acabei de ver a casa, eu falei, dá licença, agora eu vou apagar todas as luzes. Ela se fechou, ela ficou assim. Quando eu apaguei todas as luzes, era meio-dia de um dia que nem hoje, tá lá fora, ensolarado. Maravilhoso, ensolarado, 26 graus, o dia perfeito. A casa, escura ao meio-dia. Aí eu, lógico, eu falei, tá bom, a gente vai dar uma olhada, não vou, né, quem sou eu? Mas isso, né, é uma coisa... E é fundamental. E aí, a hora que a gente... então, vamos lá. Boa arquitetura, luz natural. Mas e por quê? Que precisa da luz natural? É lógico. Instintivamente você a gente sabe. nasceu para viver mas aí, ambiente externo, né? Aí tem a explicação científica, que é muito legal, a hora que a gente começa a entender os porquês, faz mais sentido. Com iluminação, a gente precisa dessa iluminação natural para a gente regular nosso ciclo circadiano. Ah, sim. Então, hoje a gente fica mais de 80%, 90% dentro do espaço construído. É muito 80%, 90%? 90%. Se você for parar para pensar, a gente sai de Assustador, dentro né? da casa. É assustador demais. Assustador.
A gente sai de dentro da casa, a gente vai para dentro do carro, a gente vai para dentro de um escritório, a gente vai para dentro de um estúdio de podcast, a gente vai para um shopping, a gente vai para o supermercado, é tudo construído. Ainda acho que aqui, quando a gente mora aqui na Flórida, que a gente tem mais segurança e tem mais possibilidades de andar andar num parque, andar na praia, a gente consegue, sei lá, 1 hora por dia, Sim. 2 horas por dia, quando consegue muito. Muito, De 24 horas. O Circo Circadiano. Conhece o Dr. Baracate, não? Conheço. Ele é o meu cara. O que ele fala ali é 100%. Sigo tudo que ele fala ali, é um cara sensacional. E ele fala muito do Circo Circadiano. Eu lá em casa também. Chega 8, a gente tem uma nenê também, filhinho, já vai, ó, 6, 7, vai, a luz muda. Tem que deixar a luz mais amarelinha. Luzinha amarelinha. Pra todo mundo, não só pra ela. Isso é uma outra questão. Então, vai escolher luz branca ou luz amarela? Pra mim é amarela. Tem que ser amarela. Branca, pra mim, nossa. Mas tem explicação científica. Por quê? Porque a luz amarela... Como a gente tem, teoricamente, que usar a luz natural durante o dia, preferencialmente, né? Então, estar em lugares que a luz natural... Meio-dia, a luz é branca, a luz natural. Sim. Tá? Verdade. Mas, fim de tarde, que é a hora que a gente vai estar dentro de casa, que começa a perder a luz natural... A gente tem que estar uma luz mais amarelinha para começar a propiciar que nosso ciclo circadiano, que o nosso corpo perceba que está escurecendo e que a gente tem que começar a se preparar para uma noite de sono. Aí serotonina vai entrando. Exatamente. Então tem todo um porquê daquilo. Eu nunca pensei dessa forma, que é uma modulação assim da luz do sol. Eu nunca pensei nisso aí. Exatamente. Tanto é que em países, quando você não tem, quando você tem, sei lá, Suécia, até Nova York, que passa aquele período quase sem sol, se você tiver a possibilidade de ter uma luz branca durante o horário mais da hora do almoço, é melhor. Então, existem algumas luzes que já simulam o ciclo circadiano. Eu vi na Amazon. Eu, por mim, é que eu sou casado, não dá pra fazer isso, mas por mim funcionaria assim. Eu teria a cortina automática, que às 6 da manhã, só que se eu fizer isso, minha mulher, lógico, ela vai me assassinar. Às 6 da manhã, começa a ser programa. Isso é o ideal. Mas isso você tem que combinar com o parceiro. Eu não abaixo nenhum blackout. Eu acordo com o sol eu gosto de nascendo. escuro. É importante pra mim. Durante a noite, né? Onde eu moro, eu escolhi morar num lugar, hoje, o apartamento que eu estou morando. Antes eu morava no Trump, era de frente pro mar. Blackout à noite natural. Maravilhoso. Né? Só ficava um pouquinho de claridade quando tinha uma lua muito cheia, que daí ficava aquela luz da lua. Mas, poxa, que claridade abençoada, né? Amém. Daí agora eu tô morando um pouco mais afastado da praia, mas eu escolhi um apartamento de frente pro mar. É longe, mas eu vejo o mar de longe. Continuo vendo só o sol nascer e eu não tenho prédio do meu lado. Eu tenho uma mata, uma reserva. Então eu não tenho luz artificial durante a noite, então eu tenho esse privilégio de não precisar baixar o blackout e eu acordo com o sol, com a luz natural. Lindo. Que a gente tem a exposição leste, que é quando ele nasce, né? Às vezes eu vou de manhã bem cedo, correr na praia, bem cedinho. Maravilhoso. Eu corro ali com o sol nascendo. E a praia, eu vou te falar, não é cheia, mas ela tá movimentada de gente. É gente meditando, é gente tirando foto. E você fala, 6 da manhã, esse pessoal todo na praia. Então, aquilo te energiza, né? Muito bom. E pra mim, não sei qual é a sua opinião, mas a exposição, eu gosto muito da exposição assim. Aqui na Flórida, né? Vamos falar de mercado de Flórida. E aí você me dá o que você pensa. Eu gosto muito da exposição leste quando você tem a sua parte de cozinha, que hoje é tudo aberto, os ambientes são abertos, né? Pega a cozinha, abre, fica a cozinha, sala, tudo integrado, pelo menos para mim é o ideal, com a parte externa, né? Então eu gosto de abrir a porta da sala, eu consigo ver tudo. Eu vejo a cozinha, eu vejo a sala, eu vejo lá fora. Eu acho que esse é o ideal. De preferência, aí você vê também não dá, nem sempre dá pra gente fazer isso, mas você vê uma mata, você vê um mar, você vê uma natureza, um rio, enfim. Mas nem sempre é possível. E que esse sol seja o do leste, né? Que ele entra na casa e acorda. Eu acho, até aqui na sua... Sol. Agora, se esse sol pra mim é o do oeste, que é o sol mais quente, né? Nossa, aquele da tarde, agora a gente vai entrar no horário de verão. E ele castiga mais. Tem um certo pra você, que eu já comentei com arquitetos, cada um tem um... O sol da manhã é sempre melhor. Tá. Mas nem sempre a gente consegue. Tendo claridade, né? Já é algo muito bom. Janelas. Mas se você conseguir pegar um sol da manhã, eu prefiro também. Eu acho que é mais saudável. Mais gostoso, né? Aquele sol da Flórida da tarde O pôr do sol é muito bonito, né? Não. Se você puder, cenário ideal, já que estamos falando de cenário ideal, o apartamento que eu morava no Trump
janela pro sol nascendo. Dois do meu lados, quarto. E eu via na cozinha e a sala de jantar era pro sol se pondo. Então, assim, eu pegava o sol nascendo de manhã, bom dia, meditava, eu já acordava plena. E à noite, a hora que eu tava preparando pra dormir, era aquele solzinho, você via ficando laranja, aquela coisa. É um espetáculo. Aí, vamos falar de cenário ideal. Se você conseguir essa opção. Ontem a gente estava visitando com o cliente o Bentley. Ali também. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma. Eu não sei se o Bentley tem a janela para os dois lados. Algumas unidades ali, na verdade, porque ele é todo espelhado e envidraçado ao mesmo tempo, né? Sim. E tem algumas unidades que o cara vai conseguir ter. Não é que ele consegue total visão, mas. Modelo que ele tem os quartos todos virados para praia. Eu não lembro de ter visto. Mas não sei se é porque são quatro linhas. São 4 linhas. Uma noroeste, sudeste e as outras linhas daqui. Então, a linha, acho que a sudoeste, você consegue ter o mar e você consegue. Não da mesma sacada, porque ele tem uma... Onde tem o banheiro com chuveiro para lá de fora. Você consegue ver lá Miami, então você consegue mais ou menos isso aí que você tá me falando. Mas então vamos lá, tem outros prédios que tem isso, que são Sim, mais... O Sun Ridge tem, eu fiz um apartamento do Sun Ridge, no Jade tem isso, você consegue ver os dois lados, então assim... O Bentley, eu acho que ele não focou tanto nisso. Tá, não é a qualidade principal dele, você disse. Tem outros. Nossa, o Bentley tá muito legal. Tá lindo, É muito interessante. Eu gosto daquela hora que você entra, você tem a piscina ali logo no hall de entrada, dentro do apartamento. Ficou linda, ficou bem surpreendente. Né? É bem específico, né? O cara quer chegar com o carro dentro do apartamento. Pra quem curte carro, né? Pra mim, eu não sei nem qual que é a marca do carro, tanto faz. Eu nunca usaria um espaço que eu poderia usar interno da casa para pôr meu carro. Mas aí é muito pessoal, enfim. Vem ao caso. Ambiente masculino ali. Pra homem. Mas tem coisas muito bem desenhadas hoje em dia. Você falou aí dos apartamentos. É que nem todo mundo vai ter acesso, né? Conseguir ter... Mas se você não tem acesso, se isso é uma coisa que está muito fora da sua realidade, acho que existem outros recursos que a gente pode trazer. Até você comentou, tem uma vista bonita, mas é questão de design biofílico, que é você trazer a conexão com a natureza para o seu dia a dia, né? Uhum. Biofilia é amor à vida. Então, a hora que você pensa, o que é vivo, né? E a natureza é não é a única, mas é uma das principais coisas que a gente pode trazer para ter essa conexão. Então, assim, mesmo que você more num lugar menor, num lugar que não tem uma vista, se você conseguir já trazer plantas, se você cuidar das plantas, se você já começa a tornar esse espaço mais agradável para viver. Te traz mais saúde, mais qualidade. Então... A casa que eu moro hoje, a gente olhava assim, quando tava para vender, a gente olhava e falava, casinha... A casinha era antiga, depois eu fui e reformei ela. Mas a gente olhava, quando ela colocaram no mercado para vender, eu falei, nossa, mas casa... Ai, não gostei dessa casa e tal. E ficou lá no mercado. Aí um dia eu falei, não tô fazendo nada, vamos olhar essa casa. Quando a gente entrou, pum! Desde que você entra, lógico, não é assim, nada exuberante, mas desde que você entra já na porta, tem a floresta, a mata, uma reserva. Então. E dali, aí eu abri tudo, né? Tudo virou um ambiente só. Que era fechado, como tudo antigamente era fechado. Se você puder me explicar por quê, eu agradeço. Era tudo fechado, mulher fica lá na cozinha fechada, aqui. E aí você ao andar na casa, da sala para a cozinha, o momento inteiro você vai ser acompanhado ali por... Então é um quadro, né? Virou um quadro. E quando a gente entrou, na hora... Porque a gente sabe que, eu sempre falo, não se apegue a decoração, a piso, a acabamento, porque isso a gente faz. O que a gente não troca é localização, exposição, só a gente não consegue virar a casa, né? Mas não se apega a isso, tá feio, mas a gente, tudo por dentro a gente resolve. E é muito legal, isso mais ou menos que você falou. Essa conexão, isso faz diferença na nossa vida. E uma coisa, outro dia até fiz uma palestra e falei isso pro pessoal. Quando você vai fazer uma meditação, quando você vai só relaxar, sabe que você vai fazer um exercício de relaxamento, que a pessoa fecha os olhos e se imagina num lugar que te traga paz. Eu não vou falar que é 100% das pessoas, mas eu vou te falar que 99% das pessoas vai se imaginar num lugar, na natureza. Ou sentado num gramado, com uma mata, escutando passarinho, ou no mar, sentado na areia, acabei de ir pro mar aqui, escutando o barulho das ondas. Cara, eu não consigo imaginar uma pessoa que se imagina na Times Square com aquele barulho de buzina. Nossa, porque isso não traz paz. Não traz. Então, quando a gente busca essa conexão para dentro de casa, com a natureza, isso nos ajuda a trazer paz. E a nossa casa tem que ser um lugar para recarregar energia, é refúgio. Refúgio. Entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir trazer essa conexão, essa paz para dentro de casa,
melhor a gente vai, né? Mais a gente vai estar energizado para o próximo dia, né? Para continuar vivendo. E por que se construía essas casas antigamente? Eu entro muito em casa antiga pra gente reformar, fazer... Porque eu penso assim, não existia arquiteto? Não é possível, Não, mas não eu acho que aí existia. é uma questão cultural. Tá. E outra coisa, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Até você falar, Então, não se dava mesmo muita... Neurociência, que você falou. O que se sabe do nosso cérebro, do cérebro humano, nos últimos 20 anos, o que se descobriu nos últimos 20 anos, é muito, absurdamente muito mais do que se sabia. Ou seja, né, por toda a história da evolução do ser humano. Então, nesses últimos 20 anos, o que a gente está aprendendo sobre comportamento, sobre... né, neurociência é um estudo recente. A gente não sabia tudo isso que a gente sabe hoje. 20 anos é muito pouco tempo, gente. Então é isso mesmo, não se dava, não se tinha... Primeiro que não se sabia. Segundo, o estilo de vida era diferente. Né? A mulher tem a tendência, né? Quando, sei lá, minha avó era jovem, ela ficava em casa cozinhando, trabalhando, e o marido a casa era a parte social da sala era uma coisa para receber visita. Imagina, a visita não entrava na cozinha. Então eram segmentados. No Brasil, aqui às vezes eles faziam aquele, como que chama? Uma janelinha ali. Aquilo é passa-prato, que é para facilitar um pouco, né? Foi um upgrade daquela cozinha fechada. Já foi No Brasil, que a gente tem muito ainda, agora hoje já está mudando, mas que a gente tem muito serviço. Então você tem uma funcionária que trabalha o dia inteiro, que vai cozinhar. Então você não quer o barulho. Eu tenho muito cliente que fala assim, eu não quero ficar escutando bateção de panela, barulho de prato. Eu quero que feche a cozinha. Ainda tem um cliente que quer que feche a cozinha. Os seus clientes são aqueles clientes, eu conheço, são aqueles clientes que ele até tem uma chef kitchen, né? Ele tem uma cozinha, ele tem a cozinha dele pra mostrar e uma outra cozinha atrás pro... Não é nem pra mostrar, é uma cozinha pra ele usar. É pra ele usar, vai. E tem a cozinha operacional do dia a dia. Tem muitos que é essa escolha, vai depender muito do perfil de cliente. E eu já tenho clientes também que quer fazer uma cozinha só. Tem para praticidade, para facilidade. Enfim, tem todo o perfil e a gente tem uma postura muito de respeitar, não julgar e não questionar e sempre entender o que para aquele cliente é importante e trazer a melhor solução, dentro de todo o conhecimento que a gente tem, a parte técnica, qual a melhor solução para ele, dentro do que é importante para ele. Então, não venho com fórmula pronta, com receita de bolo, porque não existe. Você aceita, você é aquela designer assim que aceita o... Total. Hoje, inclusive, entrou em contato uma pessoa pelo Instagram, falando assim, eu queria uma casa mediterrânea rural. Você faz esse estilo? Eu faço o estilo que o meu cliente quer. Eu já fiz casa de fazenda, já fiz casa clássica, fazemos muitas contemporâneas, porque hoje em dia os clientes vêm nos pedindo as casas mais contemporâneas. Sem telhado, casas mais retas. Até brinco com o Adriano. Eu falo assim, Adriano, eu quero fazer casa com telhado. Acha um cliente que é difícil, com telhado. E aqui você não vai fazer, tá? Aqui, aqui em Miami, lá em Miami, ali pra baixo, no sul, ali nas casas milionárias, ali você não vai fazer telhado. Eu faço o que o cliente quiser. E daí eu falei pra você, eu faço do jeito que você achar que é importante. É lógico que eu não vou fazer uma aberração. Dentro do que a pessoa quer, eu vou procurar fazer uma coisa que fique em harmonia, estética, porque... Você já mandou embora cliente, que ele falou assim, eu quero fazer assim, Dani, vamos fazer, só que você falou, meu trabalho, meu nome, você já mandou, já despediu cliente, não? Por estética, não, mas por desrespeito, cliente sem noção, cliente mal educado com fornecedor, cliente que acha que ele é melhor que os outros, aí eu não consigo lidar. Aí eu não gosto. Pessoa que é arrogante e que trata os outros com diferença, não consigo. Graças a Deus, assim, foi só uma vez que a gente passou por isso, uma pessoa muito difícil. E aí não dá nem nenhuma área. Uma pessoa muito mal educado, enfim, achava que só porque ele tinha dinheiro ele podia comprar o que ele quisesse. E eu falei, comigo não. Não dá certo. Não, aí não. Meus clientes, assim, tirando esse, todos os outros são maravilhosos. São, sabe, pessoas que tratam todo mundo da mesma maneira, não importa quanto dinheiro eles têm. São pessoas humanas. Isso pra mim, sim, é um valor indiscutível. E aí você começou a meio que trazer esses clientes pra cá. E você vem pra cá e começa meio que fazer aproveitar isso de uma demanda. Foi isso que te trouxe aqui? Uma demanda que você já tinha? Porque seus clientes são... você é um alto padrão, né? Sim. Então, assim, eles são clientes, né, que têm a condição de ter uma outra casa, uma segunda casa aqui. Foi meio que isso, de o cara...
eu vou ter uma casa lá que você começou a ver que, calma aí, tem uma coisinha aí, não, foi seu filho que queria estudar mesmo. Mais ou menos, a gente começou a falar aquela hora, o Matheus tinha vontade de estudar aqui, eu não gostava de Miami, primeira vez que eu vim pra Miami. Muita gente não gosta de Miami. Eu odiei Miami, falei pra Adriano, check, conheço, não preciso mais voltar. Falei, o que esse povo vem em Miami? Cidade horrorosa. O Adriano te trouxe aqui. Ele me levou pros lugares errados. É verdade. Tem que saber andar. Ele me levou. A gente ficou só 2 dias, a gente tava indo pra Orlando, a gente ficou 2 dias. E isso foi 2012, acho que 2012, 2013. Ele me levou no Bayside. Ai, meu Deus. Numa época um sábado de sol. Tava em decadência total. Bayside, gente, é aquele porto que fica ali em downtown. Shopping. É um shopping aberto, então, bem assim, turisticão. Bem turisticão. Vai ser reformulado, você sabe, então, né? Mas hoje eu acho que ele tá melhor do que ele tava naquela época. Tá melhor, mas eles vão Porque naquela época, aquela parte tava muito largada. 12, 13 anos atrás. Eu cheguei, sabe aquele povo com as cobras no pescoço, foto, umas coisas. Falei, quase aquela calçada da fama lá em Hollywood. Nossa, o Homem-Aranha, o cara com pochete. Não tava legal, não foi legal. Mas foi um dia que tava ventando muito. Ele falou assim, vou te levar na praia. Então você vai ver a praia. Aí a gente foi pra Miami Beach. Sabe aqueles lugarzinhos da beirada ali de Miami Beach, que tem aqueles coloridinho, bem turístico, pra comer uma panqueca horrorosa. Ai, meu Deus do céu. E aí tava ventando muito e a praia tava com alga. Então, assim, era um cheiro de verão, peixe. Então. Aquela época cheiro de de abril. Peixe, aquela ventania, aquela areia voando no olho. Eu falei, Adriano, que horrível. Porque eu achei que era aquilo. Falei, não quero mais voltar pra Miami. Eu vou proteger o Adriano agora, porque é o seguinte, quando eu trouxe também minha esposa pra cá, eu falei, nossa, Miami. Eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça, eu tava tão animado pra levar ela, aí eu trouxe num sábado ensolarado ao meio-dia no Spring Break, lá em South Beach. Mas não teve jeito de gostar. Você foi pior que a Adriana, mas... foi pior que a Adriana. Não teve jeito. Falou, pelo amor de Deus, não quero voltar nunca mais aqui. Eu falei, que você é louco. Então você veio, o Adriano fez aquele tour sensacional. Sensacional. Ó, pessoal, o Adriano também faz tour, guia turístico aqui em Miami. Se quiserem um guia pra apresentar Miami, liga pra Adriano. Aí... Só que daí 1 ano depois, a gente tava com uma cliente no Brasil, mais ou menos isso que você falou. A gente tinha feito uma Campinas Decor, que é uma mostra lá em Campinas. E essa cliente falou assim, tô terminando um apartamento em Miami, bem que você podia me ajudar. Eu falei, não gosto de Miami, para trabalhar eu vou, né? Ganhar dinheiro em dólar? Daí eu falei, lógico, eu vou. Ela falou, mas tô indo semana que vem. Eu falei, não, sem problema, vou. E aí ela veio, o apartamento dela era em Sunny Isles, aí eu conheci Bal Harbour, aí eu conheci Sunny, aí eu falei, Adriano, isso aqui eu gosto. Adriano. Aí 1 ano depois, a gente já tava comprando um apartamento aqui. South of 50, o Sul da 5 ali no Miami. Não, ali eu me apaixonei, daí ali eu já... E aí na época a gente tava querendo comprar um apartamento na praia, em São Paulo. Eu falei para Adriano, no Natal vai ser mais rápido a gente chegar em Miami do que chegar na praia. Começou a fazer o lobby, a propaganda. Né? Aí no fim foi acontecendo, daí as pessoas a gente começa a fazer esse movimento, as pessoas começam a saber que você tá aqui, as coisas começam a surgir. Já tinha a rede social, já rolava? Já não isso muito, ajuda, mas já. Né? Foi 10 anos atrás, já tinha. Era o comecinho do Instagram, mas eu já tinha. Mas era comecinho, ainda acho que era mais Facebook na época. Mas aí começa a conversar com uma pessoa, conversa com outra, daí a gente conheceu uma pessoa, daí apresentou para outra, daí a gente foi fazer uma casa em Boca Raton. Já antes de me mudar, eu já estava fazendo projeto aqui. Aí fiz uma casa em Boca, que a cliente precisava com urgência, montei a casa inteira em 20 dias. Boca é maravilhoso, né? Aquelas eu gosto muito de Boca. Sim, lindas. Paz, tranquilidade, paz, condomínio aqui, segurança. Sei, muito bom. Daí eu fiz várias casas no Seven Bridges. Ainda tem telhado, lá tem telhado. Tem, casa bem tradicional americana, né? E foi uma experiência, foi incrível. E daí foi acontecendo. Aí foi uma coisa atrás da outra. E aí foi... Um trabalho chama outro. E a hora que eu vi, já tava as coisas muito bem. E aí sim, a gente continuou com os projetos no Brasil. Daí muitos clientes nossos daqui são clientes também do Brasil. Então a gente faz o projeto lá, daí faz o projeto aqui. Daí o outro fica sabendo, daí o amigo fica sabendo. E aí vai. É a bola de neve, né? Vai. E aí quando você chegou aqui, você assustou? Porque tem algumas coisas na decoração americana meio pesada. Me fala umas bizarrices assim que quando você chegou, você falou, pelo amor de Deus, como é que faz um negócio desse? Então, eu acho que essa parte da decoração, a maioria dos meus clientes, até hoje, a maioria são brasileiros.
Então... Não, mas eu digo assim, você não entra em situação que você, que o cara comprou uma casa e tem que comprar aquela casa que não é uma casa nova e vocês vão ter que refazer a casa, vocês não fazem? Sim, mas, então, mas eu digo assim, parte dos móveis, não. Não, mas digo em geral, o piso, essas coisas, o que te... eu acho que você odeia, assim, na nunca... decoração americana, ou você não odeia nada? Eu sou muito... Não tem. Você não tem nada, não é possível. Que você vê e fala, meu Deus do céu. Eu sempre tento entender o outro lado. Entendeu? Eu falo assim, que talvez para um americano o estilo brasileiro seja um estilo muito frio, muito minimalista, muito sem graça. Muito claro. Muito claro, bege, branco, neutro, sem muita expressão. Não sei se você já foi ter uma mostra de decoração aqui em West Palm Beach. E lá, se você vai lá, pra gente, pro nosso gosto, é too much. Carregado. É muita informação de estampa. Então, se ele põe floral, daí ele põe listrado, daí ele põe, tipo... É muito. É muito. E daí a poltrona tem mais uma informação, daí tem franjinha, daí tem... É muita coisa. Eu não consigo entender. É difícil. Até o ano passado eu fiz uns stories, as pessoas ficaram assim, tipo, como assim? Como? Impressionante. E, então, assim, daí tinha um quarto da sereia, cheio de... Pra gente, pro nosso padrão, aquilo não é legal. Entendeu? É considerado brega, vamos dizer. Muita informação. Eu não gosto dessa palavra, acho essa palavra, eu falo brega quem acha que é brega, porque eu não gosto disso, mas pra gente é uma coisa que fica over, é uma coisa que pra gente não agrada. Então tinha um quarto lá que ela usou conchinha do mar mesmo, assim, todos os espelhos eram todos de conchinha do mar em volta, assim, sabe uma coisa que meio você fala... Flórida, assim, mais antigo. Era um quarto de adulto, mas parecia um quarto de adulto. Era um quarto de Achei adulto. Que era é muito comum. Era um quarto de adulto, suite master. Cheira que é tipo um quarto da Ariel. Não, se fosse um quarto exato, mas era um quarto da Ariel para um casal. Para um casal. É exatamente isso. Bom, tem que pôr lá na Disney, talvez, lá em Orlando, quem sabe... temático, vira temático, não sou fã né? dessas casas da Disney temáticas. Vira temático. Mas é uma casa que a pessoa vai pra ficar, mesmo pra passar um fim de semana. Eu acho que aquilo... Gente, quem consegue dormir naqueles quartos daquele jeito, colorido... Você já viu um castelo? Fizeram um castelo lá num condomínio de altíssimo padrão lá. Vi. E ele é todo, mas é pra pessoa aí, que nem você falou, ficar o final de semana, brincar ali, não é pra... Enfim. É quase que um parque de diversão. É uma experiência quase que um parque de diversão. Mas você não vai dormir bem naquele quarto, não, te garanto. Não, porque tem um... Vai voltar, vai precisar de uma semana de paz no Brasil pra poder voltar ao Eu sempre achei que acabamento no Brasil é melhor, isso os decoradores... Acabamento no Brasil é melhor. Não sei se é porque eu também sou brasileiro, aí é o meu gosto, né? Isso também. Uma coisa que eu acho, que até falo para os meus clientes, aqui tudo é muito mais caro e o acabamento não é tão bom. Então, você já se prepara. Porque pro padrão que a gente está acostumado a entregar no Brasil, a gente consegue chegar perto aqui, mas não é igual. Não dá para falar, vai ficar igual o que eu te entrego no Brasil, eu te entrego aqui em Miami. Você não consegue o acabamento aqui? Não consigo. Nem dessas lojas brasileiras, tá chegando... Não, mobiliário. Tô falando de acabamento de colocador, de mão de... Sabe assim... A pedra eu tenho... O pessoal tá importando muita coisa também, não tá? Tem bastante... Então, mas, por exemplo, o que é entregue pela construtora. Não, aí você vai trocar todo o revestimento. Aí, por exemplo, uma coisa que no Brasil é inaceitável, o revestimento de topo. E aqui eu vejo, vi no Porsche mesmo tinha. Você vê o piso colocado aqui e o piso colocado... Sabe aquela paredinha que tem a mais alto para entrar no box? Sim. Você enxerga a lateral. No Brasil não existe isso. No Brasil é tudo 45 graus. Não tem. Então, assim, não é o mesmo acabamento. Não é, você não vai conseguir. E aqui vai ser muito mais caro. Então, assim, o cliente fica, às vezes, meio indignado e você vai pagar o dobro do que ele pagaria em qualquer outro lugar e não vai ter o mesmo padrão de qualidade. A parede maciada lisinha. Pro padrão do que está acostumado no Brasil, aqui não fica igualzinho não fica. lá. É o level 5. Aliás, pode ficar, mas você vai... Daí, a hora que você passa o orçamento, o cliente fala, eu não vou pagar isso para fazer a parede lisa. Entendeu? Falou, vamos pôr um papel de parede aí que dá uma amenizada. Dependendo do papel, você não consegue ver tanto. Eu peguei uma casa sabe o knockdown, né? O knockdown assim, o cara passa a massa ali e... ok. Tipo, não é popcorn ceiling, nada, mas ele passa a massa ali em cima, justamente a parede é cheia de defeitos. Só que essa casa, como era antiga, tinha 30 anos, parede
todas as paredes, todos os tetos com essa textura. É uma textura, vai. Uma textura, que é por que é feito isso? Para baratear. E disfarçar o... E disfarçar, porque que nem você falou, para eu entregar uma parede lisa, e a mão de obra pro cara fazer. Mas então, por isso que eu tô te assim, falando, é muito caro e não é o mesmo que o cliente tá, meu perfil de cliente está acostumado no Brasil. Sim, então eu já aviso, falo, olha, é assim, é isso que você vai ter. O cara olha a parede. Não, entendeu? Por isso que tem que avisar, porque daí você convive também, entendeu? Aqui a gente tá muito acostumado com uma coisa muito mais a gente acostuma, né? Costuma, põe papel de parede. Eu não sei, eu sou muito leve, né? Então assim... Gente, tem coisas mais complicadas nessa vida. Não, e quando tá num level 3, 4, ali já assim, a olho do não sei que o cara seja um técnico, uma pessoa mais chata, um interior design. Eu sou exigente, eu sou... Mas digo, o cliente final, muitas vezes não depende nem do vê, cliente, né? depende muito da pessoa e depende também do quão pique, do quão a pessoa também... Mas o meu perfil de clientes é um perfil de clientes que entende, que eu aviso, como ele não vai ser enganado, porque eu não vou prometer para ele, olha, já fala que vai ficar impecável, igual que você está acostumado. Não vai. Vai ficar muito bom. Você nem vai perceber, tô te falando que é para você saber, entendeu? Essa casa aí eu chamei, fazer os bids, as cotações, né, com os contractors e tal. Olha, não teve um que não entrou na casa, olhava a casa inteira e falava... Eles falavam para mim, você tem certeza? Eu nunca vi o cara que é pra prestar serviço. E eles falam, você tem certeza? Mas eu não queria nível 5, nada, pra ficar assim lisinho, NASA. Eu só queria tirar esse knockdown ali da parede e ficar uma parede lisa. E não precisava ser isso. Também a casa nem era de alto padrão, então não precisava nada disso. Só queria alisar. Lógico, uma coisa. Todos entraram na casa e falaram, você quer mesmo fazer isso? Olha, tá bom assim. Eu falei, não tá bom. E aí eu achei uma pessoa que faz, mas realmente é caro. É dinheiro. E muitas vezes para as pessoas não vale a pena. Sim. Porque tudo tá caro. A mão de obra que ele vai ter que contratar para fazer aquilo é caro. Sim. Vai dar um trabalho enorme, vai ter que demorar. Até hoje eu não sei se valeu a pena essa casa eu fazer isso. Até hoje eu penso, eu falo, será que vale a pena? Eu devia ter feito pelo menos só a parede e não o teto. Porque o teto tinha uns tetos altos, sabe? Sei. Aí vai depender do quanto te incomoda aquilo, quanto aquilo, enfim. Que era o cliente final, né, que a gente imaginava. Então, você acha que eu falei, minha opinião é que é melhor, a gente é melhor nessa parte, né? Então, você também tem essa ideia que a gente é... Eu acho, o brasileiro, de uma maneira geral, é melhor para trabalhar. Sim, serviço. Eu falo que eu gosto de trabalhar com brasileiro porque ele vai fazer dar certo, vai dar um jeito de resolver. E se você vai trabalhar com americano... Não dá. Você pode colocar essa... Não, não americano pode. é quadrado, aqui, né? A garrafa só pode ficar aqui. Eu falei assim, mas não dá pra pôr aqui? Não dá. Não quadrado. Dá. Não assim, dá. Dá isso. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu sei que dá. Tudo dá. Não tem conversa, não tem... Não. E que você conversa com o brasileiro, não, vamos resolver? Será que se a gente puxar para... Sabe, é diferente. O brasileiro tá lá empenhado em fazer as coisas... Não é dar jeitinho, Não, tá? Jeitinho no bom sentido, perdão. Jeitinho no bom sentido. Faz acontecer, perdão. Porque é uma coisa brasileiro. Que eu sempre falo pra você, olha, não vem querer dar jeitinho brasileiro. Aqui na minha tá? obra. Não vem dar jeitinho brasileiro, vamos fazer permit, vamos fazer tudo certinho, vamos fazer, sabe? Dentro das normas, dentro das regras. E você se adaptou a isso? Porque aqui é permit para fazer, é permit para fazer iluminação, é permit para isso. Porque no Brasil não tem essa... Se o cliente quer fazer alguma coisa, mas eu quero fazer sem permit, eu tô fora, não sou eu. Não vale a pena. Não vale a pena, entendeu? Dá muita dor de cabeça, depois complica tudo. Então, melhor fazer tudo direitinho, dentro das, sabe? Certinho. Então, não é sobre isso de dar, mas é de fazer, sabe, se empenhar para resolver as coisas. Eu acho que é nesse sentido que eu falo que o brasileiro tem muito mais vontade de fazer as coisas darem certo. Então, as coisas acabam acontecendo. Ela vai. Tem que acontecer, né? Tem que acontecer. E a comunicação também. Agora, é difícil essa mão de obra. Não sei como é que foi o seu caso, mas eu sofri muito na mão de contrato. Como que você chegou a conseguir hoje um time? Hoje imagino que você tem um time já... Eu tenho alguns... De pessoas que você confia. Eu não tenho uma coisa assim, tipo, exclusiva com um único contractor. Sim. Mas eu trabalho com alguns contractors que são muito bons. Que, sabe assim, que eu confio, que eu durmo tranquila.
É difícil. Eu tenho muitas vezes eu falo assim, faz orçamento. Eu falei, não vou nem pegar, tô com muita coisa. Eu falei, não, hoje em dia eles estão muito difíceis. Estão muito difíceis, caros, bem caros. Mas para ficar fazendo com os mais baratos, não vale a pena. Principalmente no seu. Mas você tem que ter também um backup para você não, por exemplo, não acontecer isso, né? Que você falou, você tem um projeto para tocar e aquele cara você não pode ter um, né? Não tenho só um. Então, 2, 3 ali que. E veio com o tempo, você foi construindo com o tempo, isso aí, porque é extremamente. Vai conhecendo aqui, um ali, e ele vai indica um. Eu sempre falo que a parte mais difícil do real estate é o contrato, para você achar. Não, mas é mesmo. É difícil e eu acho que. Como aqui não falta trabalho... Sim, eles estão... Então, tá cada vez mais caro e cada vez mais difícil, né? Então... É complicado. Eu sempre vou lá, faço pelo menos 3, 4, 5. Tem também as pessoas, né? A gente tem as pessoas que a gente confia e faz os processos, mas vira e mexe. Eu conheço gente que arruma trabalho para contrato, pro cara ficar trabalhando pra ele, na verdade. Meio que empatando ali pra não perder esse cara, porque o cara bom é uma raridade, né? E que nem você falou, não tem preço você, sei lá, você tá lá fazendo projeto, né? Mas você com os projetos de alto padrão, e você, à noite você dormir em paz, sabendo que aquele cara vai fazer tudo certinho, vai entregar com qualidade, é priceless, né? Com certeza. Qual que é a casa mais o apartamento? Você faz muito apartamento, né? Sim. Mas aquilo é um terror, entrada de apartamento. Entra às 9, sai às 4, é isso? Como é que trabalha com condomínio? Qual que foi a mais... Às vezes, olha, eu fiz no Contínuo, é uma tristeza. Ai, meu Deus. No Aston Martin, é uma tristeza. Tem vezes que eles demoram mais de 1 hora para conseguir subir. Então chega às 9. Não, tem que ficar na fila do elevador. E aí tá chegando obra, Fila do elevador. O Aston Martin, imagina um prédio entregando o prédio inteiro ao mesmo Só tem gente fazendo obra. Você vai reservar elevador para chegar a mercadoria com 40 dias de antecedência. Nossa. Às vezes 2 meses de antecedência para você conseguir uma data de elevador. Nossa senhora, não sabia disso. Surreal. E você é 90% condomínio, eu tô errado. Hoje em dia é. Você já tem as manhas ali. Tem que ficar safa, né? Porque o cara chega às 9, pra ele entrar é 10. Não, pra ele sair e limpar. Assim, hoje em dia eu tenho feito pouco obra. Tá. Eu tento ao máximo. Ficar no interior design mesmo ali só. O que eu amo. Tipo, o Aston Martin, eu não fiz nada de obra. Não fiz, porque eu não fiz permit, não fiz nada, porque foi combinado com o cliente. Falou, vamos fazer o mais rápido. Então, assim, o que foi entregue pela construtora, a gente aceitou. O que a gente fez foi pintura, que eu não preciso de permit. Sim. Tá? Mas aí eu tenho um pouco de mão de obra. Marcenaria. Mas daí a marcenaria cuida de toda a equipe da marcenaria. Então, eu preciso coordenar, preciso estar lá, preciso, coordenar tudo. E, às vezes, assim... puxar algum ponto atrás da marcenaria, alguma coisa para ligar, LED de marcenaria, isso tudo mas uma coisa muito básica de elétrica, nada. Explica pro pessoal esse negócio de permit aqui. O que é o permit? Como é que funciona? A questão do permit, você pedir o que precisa o que não precisa de permit? Praticamente tudo precisa de permit, mas marcenaria não precisa de permit e pintura não precisa de permit. E instalação das luminárias onde elas já estão ali... Já tem o ponto. Não precisa de permit. Mas se eu for fazer, quebrar e puxar, por exemplo, forro rebaixado. Muito brasileiro lá no Brasil tem aqui mania não tem, né? de fazer. Aqui é raro o forro rebaixado. Tem muitos clientes que querem. A hora que eu falo, então vamos ter que fazer permit, a gente vai demorar um tempo, porque a gente precisa fazer o projeto. O forro, eu não sabia, porque aqui o americano é raro, né? O meu cliente é americano, né? Nos apartamentos, precisa de permit para o forro rebaixado, gesso puro. Precisa. Se você for fazer uma parede de drywall, eu preciso de permit. Se eu for quebrar uma parede de drywall, eu preciso de permit. Nos condomínios, isso. Nos apartamentos, sim. Então, aí se eu for mexer em sprinkler, porque daí para cada item é um permit diferente. Então, para mexer nas paredes, é um permit. Para mexer na elétrica, é outro permit. Se eu for fazer alguma coisa que mexa com água, mudar um ponto de hidráulica, mudar a pia do banheiro daqui para lá, é outro permit, que é permit de hidráulica.
Para cada um é um permit diferente. E o que é muito legal, que eu acho que é sensacional, na verdade, vem o inspetor da cidade para verificar se o que você colocou no permit foi feito do jeito que estava combinado, do jeito que está na norma. Porque no Brasil, a gente faz o projeto de prefeitura, é uma linha externa, é para ver metragem. Para ver a distância da casa para as laterais, para os recuos. Não tem nada interno. Aqui é detalhado quantas tomadas tem na parede, qual a localização. É tudo com muito detalhe e o inspetor vem, né, para verificar se foi feito de acordo com o que está no permit. E se você não fizer direito, e tem a ordem certa. Então, por exemplo, antes de você colocar o piso, você tem que chamar a inspeção para ver o waterproof. Se você estiver fazendo um banheiro, por exemplo, para ver se está feito lá a impermeabilização com o waterproof que foi especificado pela cidade ou pelo condomínio. É super cheio de regras e normas que você tem que seguir. Mas eu acho isso uma segurança para o cliente. Para todos, para você. É uma segurança para todo mundo. Porque se o peão vai lá e faz uma coisa errada, o inspetor não vai deixar passar. E até o peão, né? Porque o inspetor vai chegar lá e falar, tá errado. Ele aprende, com certeza, conserta e sabe que ele tá entregando uma coisa assim, que alguém assinou ali. É só segurança. Então, eu acho que o permit é uma coisa maravilhosa, não é nada de ruim. É só um pouco mais burocrático, mais demorado, vai gastar um pouquinho a mais, mas perto de tudo que se gasta na obra não é nada. É mais a questão, eu acho que o que realmente impacta é tempo. Mas é uma segurança. Então eu acho o permit sensacional. Mas enfim, e daí nessas obras do Aston Martin, que é as obras que eu gosto mais de fazer, eu dou preferência por não fazer nada que eu precisa de permit. Então, eu não rebaixei forro. Eu pus ponto de LED que eu puxei pela marcenaria. Entendeu? Ele tinha aquela coluna, né, estrutural ali. Eu pintei colorida para virar um ponto de destaque, que era um problema no apartamento, virou uma obra de arte no meio do apartamento. Poxa, uma coluna ali, sacanagem. Então, assim, fiz marcenaria, papel de parede, quadros, os sofás, mas mantive tudo original para não ter que mexer com permit por uma questão de prazo e também de ter que lidar com obra, que eu também não sou muito fã, não. Sim. Não é que eu não sou muito fã, é mais desgastante. No contínuo, a gente tá fazendo obra. Ai, gente. Ficou maravilhoso. Valeu super a pena, porque a gente abriu a cozinha com a sala, que era fechada, e assim, a cozinha de frente pro mar, a sala de frente pro mar e a cozinha de frente pro mar. E tinha uma parede dividindo. Na hora que a gente tirou aquela parede, eu dobrei a janela pro mar. Parede não era estrutura. A parede era drywall. Drywall. Mas não eu era preciso fazer permit. Aí eu não vejo muito sentido, né? Porque a hora que eu tiro uma parede, eu tenho que mexer. Tem parte elétrica que parte por dentro. Tudo bem. Você vai mexer. Mas mesmo se eu for fazer só uma parede que não tenha nada. Não tem nada. Uma parede sem nada, não é elétrica. Por regra, você tem que fazer o permit. É lógico que a maioria das pessoas fazem sim. Mas é errado. É errado e eu não gosto. Se for fazer errado, acho que não vale a pena fazer. Eu não pego mais projeto pequenininho. Então, eu vou tirar essa parede? Não vou fazer esse, entendeu? Então eu faço o projeto quando é um projeto mais complexo. Em condomínio, se eu adicionar tem uma área de loft, se eu quiser transformar aquilo num office, e eu quiser apenas colocar o drywall, não vou passar eletricidade, não vou passar... Não pode. Não consigo fazer? Não. Assim, se é uma casa... condomínio, eu tô falando. Se for prédio, você não vai conseguir, porque a hora que você chegar lá embaixo e eles verem, pessoal do prédio, ver que você tá com placa de drywall. Que é grande. Você não consegue disfarçar por dar bolsa. Se ele ver placa de drywall e os montantes, ele não vai deixar subir. Eles não deixam? Não. Se você for trocar a pia da cozinha, você não vai conseguir subir com a bancada de pedra. Porque daí ele vai precisar para você trocar uma bancada de pedra, você tem que desconectar a hidráulica. Você precisa de um permit de hidráulica. Condomínio tem que gostar do... Não, eu tenho um fornecedor de pedra, que ele é maravilhoso, adoro trabalhar com ele, divertido, uma pessoa bacana, entrega no... Gente, sabe aquela pessoa que marcou, ele entrega? É sensacional, sensacional. Ele é muito bom. E uma pessoa bacana, gostoso de trabalhar. Eu conheço um aqui pra cima de Pompano. Bom, brasileiro. Às vezes até o mesmo. Que é mesmo? Depois a gente vai. Cara, muito legal de você conversar com ele. É demais. Deve ser o mesmo. Deve ser. Depois a gente vai ver se eu falo da mesma pessoa. Mas ele, no Trump, ele não faz. Eu assim, César, não sei se é o mesmo. Faz o orçamento pra mim, pro Trump. Dani, lá não vou mais não.
Lá eu não vou Porque mais, você não. levou tanto. Porque é uma Pedra é canseira. pesado, Às cara. vezes você. Não, e às vezes você sai daqui, leva lá e eles não te deixam subir. Mas mesmo com permit tudo direitinho? Tem vezes que o prédio, mesmo com tudo direitinho, eles enroscam. Agora, teve uma época que agora daí o pessoal não podia mais trabalhar de bermuda, daí o pessoal chegava de bermuda, não não. deixavam subir. Eu falei, pô, você tá em Miami. Porque tem um elevador de serviço, né? Ai, mas olha, tem uns que são muito. Aliás, a maioria eles são muito chatos. Que um pouco eu até entendo, às vezes, Sim, tem que porque ter regra. também é difícil lidar. É Sim, muita gente, é sim. muita obra, é muito vai entre sai, é muita Sim. coisa. Bagunça, sujeira, É complexo, barulho. é estressante. É. E aí o povo chegando, daí não tem, se não marcou o elevador, daí o povo fica batendo boca. Sim. Sabe assim? Então, eu entendo os dois lados. Sim. Mas para quem trabalha também é puxado. É difícil, né? Difícil. E isso impacta muito no seu preço final também, porque se eu vou te entregar uma casa pra você fazer um projeto desse, aí seja de interior design ou mais como arquiteto, você vai me cobrar um preço. Uma house na Sim. rua, você chega lá 8 da manhã, fica até 6. Não. Agora, se você tem que chegar num condomínio às Exatamente. 9, o cara vai subir só às 10. O trabalho não rende. E tem que proteger desde lá o trabalho. Não rende. O cara da pedra vem lá aqui do norte, chega lá no sul, com aquele caminhão, um negócio 1h30, 2 pesado. horas pra chegar. E às vezes 1h30, o cara chega. Daí você descarrega, daí eles não podem parar o caminhão lá, daí você tem que parar o caminhão a quase meia hora de distância, pegar um Uber do caminhão. Meu filho, você não tá entendendo. Nossa senhora. É. Eu sempre fugi de condomínio. Eu sempre fugi de condomínio. Então, ó, por isso que eu tenho fugido de obra, porque. Entendeu? Então, assim, quando é só a parte mais de decoração, marcenaria, chegar aos móveis, são muitos itens e subitens e muita coisa. Vocês estão mas vendo, um pessoal? pouco, Que o pessoal acha assim, Estados Unidos é mais fácil, as coisas. Cara, porque aqui é tudo a regrinha, né? Quando você aprende a trabalhar com a regra, tudo bem, você se acostuma, mas tem assim esses detalhes que dificultam muito, né, o procedimento. Uma coisa que eu percebo muita diferença daqui pro Brasil é que aqui eu tenho que fazer muita coisa. Eu não Quase tenho uma tudo. equipe e eu não tenho, tipo, assistente, motorista ou não sei o quê. Sabe que no Brasil a gente tem uma estrutura. Eu vi esse escritório, mega escritório, no Brasil é uma lindo. estrutura que você manda fazer isso, manda fazer aquilo, você manda buscar, você manda levar, você manda... Eu falo que lá só falta me carregar no colo, entendeu? Mas eu gosto dessa coisa mais bruta daqui dos Estados Unidos. Eu gosto Aqui a gente faz bastante. tudo, né? E das lojas, Nossa. você chega nas lojas, lá no Brasil também, você chega lá, você design. Lá no Brasil, o povo Dani, implora vamos pra ir na tomar um loja, fala assim, café. falta pôr esse tapete vermelho pra você entrar. A Dani tá aí. Já tem um pãozinho de queijo caçando, você chega na loja, é nesse nível. E aqui? Nossa, aqui você tem que se implorar para ser atendido, dependendo da loja, lógico, né? As lojas brasileiras, as lojas que já têm um modelo e as lojas mais alto padrão costumam ser um pouco melhor. Fala as brasileiras maravilhosas. As lojas brasileiras top. Se eu vou aqui. na Artefato, eu sou muito bem atendida. Aí é igual no Brasil, e vem com cafezinho, vem com chazinho. Porque você já conhece, né? Eles já te conhecem, já me conhecem, E é um padrão, né? Tenho todo uma padrão de atendimento igual do Brasil. Mas, por exemplo, é que eu já conheço, todo mundo já me conhece, mas quando eu comecei a entrar numa Minotti, que ninguém nem sabe quem você é, a pessoa nem tá lá trabalhando, ela nem levanta o olho pra te atender, pra saber se você precisa de alguma coisa. Tá nem aí. Você tem que, por favor, você pode me atender? Você pode, por favor, fazer um orçamento de um sofá de 60 mil dólares? Não sou um sofá de 60 mil dólares. Você pode fazer um orçamento pra mim, por favor? Vou te ajudar. Eles não querem, parece que eles não querem vender. É muito louco. É porque ele tá focado numa escala muito maior, é isso? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que aqui nos Estados Unidos tem essa questão de escala muito maior e tem também, eles já estão vendendo para quem eles sabem que vão comprar. Porque tem muita gente que não é todo mundo que vai comprar um sofá de 60 mil dólares. Não. Então não adianta, eles não estão muito interessados em ficar pegando quem eles não conhecem, que provavelmente não vai comprar o sofá de 60 mil dólares, ele não vai perder o tempo dele, que seja 15 minutos do tempo dele, que ele está vendendo para o outro que está comprando o sofá de 60 mil dólares. Então... Já tem o book ali de cliente dele. Então, hoje é diferente. Hoje, a hora que eu entro na loja, que as pessoas já me conhecem, é um outro tratamento. Mas enquanto você não tem essa porta aberta nas lojas, você vai entrar numa Armani Casa, você vai entrar na Fendi. Se as pessoas não te conhecem, ninguém levanta para te atender. Você se sente mal no lugar. Sabe quando você ainda não tem essa abertura?
Então, é um processo, é uma construção mesmo, né, que tem que ser feita. Construção também de imagem, né? Isso aqui você tá... né? E nos lugares que são mais acessíveis, que são tipo, sei lá, vamos falar de uma Ferries, que é uma loja de iluminação mais normal. Ferries onde é que fica, né? Tem em North Miami, tem Coral Gables, mas é uma loja grande que vende luminária, enfim, né? Uma coisa mais, não sei qual que dá pra comparar no Brasil. Uma loja de luminária. É, uma loja, tem iluminação, tem coisa de banheiro, mas também, você chega na loja, você tem que pedir pra alguém te atender. Ainda hoje, eu tenho uma vendedora que eu conheço há 10 anos, desde que eu tô aqui. Cara, eu preciso ajoelhar os pés dela para aquela mulher me mandar um orçamento. Porque é tanta coisa, eles trabalham... A escala aqui nos Estados Unidos é tão grande... Tão forte, né? Que ela não consegue parar aquele monte de coisa, às vezes, para me mandar um orçamento. Então, às vezes, 2, 3 dias eu tenho o WhatsApp dela. Eu falei, Terry, pelo amor de Deus. Na verdade, os seus 10, 20, 30 mil que você vai gastar para ela, talvez é pouco numa escala que ela tá... Tá vendendo de um prédio inteiro. Um prédio inteiro. Você entendeu? Então, assim, isso que eu sou arquiteta, designer de interiores, Sim, que tem vários clientes. Cliente final, você imagina como o cliente final passa perrengue nessa terra. Apanha lá, apanha. Que não tem o contato, que não conhece a Terry, que não tem o WhatsApp da Terry, entendeu? Que não pode ligar e falar, Terry, pelo amor de Deus, eu tô precisando disso. É difícil. Eu quando que eu vou pra ver, só pra conhecer, eu gosto, porque ninguém me enche, as que eu posso entrar, eu entro e eu gosto, entendeu? Mas eu também não vou fechar negócio com o cara, entendeu? Mas daí às vezes você não não tem acesso aos valores, você nem dólares. Sabe como, você não tem nem ideia de quanto custa. Então assim, você entra, vê e sai dali sem saber qual que é o material, quanto custa. Sim, não tem É só por curiosidade, por ver. Né? Fala as tops aí, a gente conhece a Artefato, que é top, né? Fala mais umas ali. Ali naquela área de North Miami, Aventura. Brasileiras que estão aqui? Tem bastante brasileira aqui. As mais, aí, as tops aí que tem. Vamos... Mas o quê? De geral? De geral. Por exemplo, daí tem Artefato, as bem top, as melhores que eu mais gosto estão lá no Design District. Tá. Daí ali já então, daí tem a Minotti, tem a Armani, que eu falei, tem a Fendi, tem Holy Hunters, tem a Luminaire. Aí tem umas lojas que são menorzinhas. Elas são abertas, né? Qualquer um pode usar, qualquer um pode entrar nela, só não vai ser atendido, certo? É que nem você vai comprar uma bolsa da Chanel, se você não conhece a vendedora, você entra na loja, você fica até sem graça, assim, sabe? Porque ninguém faz muita questão de te atender. Lá no Bal Harbor. Entende? É mais ou menos no mesmo, ele chega a mesma linha de raciocínio. Aí tem Baby Itália, tem Poltrona Frau, tem Monetti, tem muitas lojas. Mas essas são as tops, né? Tem a Ornari, que é uma brasileira que é de marcenaria, que é incrível. Que eu conheço os donos também, conheço os donos do Artefato. Porque ali mais para um padrão um pouco mais muito bom, naquela área de North Miami ali também, Aventura, tem ali, né? Tem Animadomos, que é de imóveis italianos. Ali do lado da Container Store. Não, mas ali já é sim, isso que eu tô falando. Mais básicas. Mais básicas. Mas são coisas bonitas, ali né? Tem, mas ali você tem que saber escolher. Ali você tem que saber escolher. Porque, por exemplo, daí tem West Elm, tem Crate and Barrel. Crate and Barrel. Eu acho lindo as coisas. Tem umas coisas bem bonitas. Tem umas coisas bonitas. É bonito, e ali né? A gente tá diminuindo bem um custo, tá? Sim. Ali a gente tá vindo por super baratinho, assim, também. É um preço... Não é super baratinho, mas é das mais acessíveis, no meu ponto de vista. A Crate and Barrel, eu adoro... Nossa, vai acabar comigo agora. Eu adoro a Crate and Barrel. Tem coisas incríveis. Eu adoro aquele estilo clarinho. Tem coisas incríveis. A IKEA aí sim, você baixou. Mas tem coisas boas. Não, mas tem coisas incríveis. Sim, o pelo design preço. deles é muito bonito. Sim. Sabe? Básico. Então, sabendo olhar, você sabendo achar as coisas, você acha coisas muito É uma antiga Tok-Stock, né? Como se fosse um Tok-Stock, né? No Brasil. Mas eu gosto mais do design da IKEA. E é muito inteligente. Cara, você já montou um móvel da IKEA? Coisa mais sensacional desse mundo. Não, mais ou menos, Daniel. Eu vou te falar. amo. Eu já montei móvel da IKEA. É Lego de adulto, eu amo, mas amo. tem uns que, assim, tem uns que são mais, mas eu já montei um móvel ali que eu falo. Tá. Falei que se eu gasto dinheiro com isso, eu ia ser montadora de móvel. Mas tem aqui, pessoal. Tem, mas eu acho que tá melhor o que eu tô fazendo também. Eu comprei um armário uma vez, aí era pra montar, eu falei, cara... Esse armário eu não vou montar. Aí tem um aplicativo Rabbit. IKEA também. Mas tem um aplicativo, TaskRabbit. Um bom aplicativo aí, pessoal. Você vai lá, tem a pessoa, né? O quanto ela cobra. Então, você procura montar móvel estilo IKEA.
Aí tem lá a pessoa, tem as reviews dela, né? Quantas estrelas, quantos serviços ela fez daquele tipo. Então você consegue ver quem é a pessoa, né? Como se fosse um Uber. Aham. E quanto que ela vai te cobrar naquela hora. Eu falei, cara, não vou fazer. Vou pedir pro cara fazer. O cara foi lá todo preparado, limpinho, todo com os equipamentos, super legal. Ele demorou 4 horas e não foi assim. Eu fiquei de olho no cara, porque eu tô pagando a hora também. Não é que eu deixei o cara, monta aí. Eu vi ele montar, não é... Era um armário, assim, cheio de partes, cheio de portas, cheio de gavetas. Isso que complica, as portas, as gavetas, Eu adoro. as Já montei shelves. muita coisa. Então da próxima vez eu vou chamar você. Vai ser mais caro do que do moço, te garanto. Minha hora tá mais Tá mais cara, viu? cara. Mas é uma coisa de louco. E eu uso esse aplicativo para muita coisa. O cara vai instalar... tem gente que instala luminária, tem todos os tipos de serviço. É legal que você consegue ver, né? A review e o que o cara faz e trabalha. Mas enfim, daí tem... E o que eu tava falando por exemplo, a West Elm, que tem ali também. Boa também, né? Eu achava que era boa, agora não, elas são tô boas. triste. Elas são boas, tá? Mas não são... É que a gente não dá pra comparar com móveis italianos, com artefato, com... Não, a Crate Barrel vai custar o quê? Uns 5 mil um sofá. Uns 4, 4. Aí essas lojas você vai custar, isso aí que você falou, 30, 20, 40. 30, 40, Tá. 50, 60. Depende do... mas também depende do tamanho da casa. Você pega uma dessas casas em Boca, com aquelas casas enormes, você não tem sofá grande o suficiente, às vezes até tem na Crate & Barrel alguma coisa, mas não depende do padrão da casa, depende da realidade, depende da vontade, depende do momento. Às vezes o cliente comprou a casa, gastou tudo que podia na casa e naquele momento não dá para investir nos móveis mais caros. Sim. Enfim, tudo é muito relativo, ou não tá afim. Eu falo assim, gente, às vezes você tem o dinheiro, mas você não quer gastar em outra coisa. Mas a Você probabilidade de ter ver, que trocar esses móveis mais rápido também são grandes. Mas se eu te botar numa casa, você consegue ver assim, sem tocar. Eu Consigo. boto lá Crate & Barrel e coloco uma top aí. Muitas coisas eu consigo. Só de ver, bater o olho você já consegue. Sim. Não tudo. Tem algumas coisas que enganam bem. E tem muitas coisas, eu falo que eu tenho uma habilidade muito boa de achar coisas com preço bom que pareçam caras. Isso é uma habilidade que eu desenvolvi, acho que por questão de treinar o olhar. Então, muitas vezes, a gente consegue achar coisas com preço bom, muito bom, e que pareçam que você gastou uma fortuna. Só que a probabilidade da qualidade não ser igual é muito grande. Então, é uma escolha que você tem que fazer consciente. Eu sei que estou pagando mais barato, mas com uma chance daquilo não aguentar tanto tempo. Né? O tecido não ser de tão boa qualidade, a estrutura não ser de tão boa qualidade. Porque não é só nome. Não é só Não marca, é só nome. não Porque tem só coisa que é nome. só... Às vezes roupa acontece isso. É só Não é nome só e ela não nome. entrega às vezes uma... Ali não é só nome. Não. Ah. Mobiliário Mobiliário não é... Você tem uma estrutura, mais esforçada, você tem madeira maciça, você pega aquilo já é mais pesado, é mais estruturado. Não é uma cadeira que vai começar a fazer jogo. E são marcas que, se fizer, você vai ligar e você vai falar, escuta, eu não comprei esse móvel para ter essa... Você entende? Tem uma garantia ali de quanto tempo? Olha, Para dependendo do que forever? for, eu não sei te dizer, para cada uma vai ser de um jeito, tá? Mas eu comprei para uma cliente na Artefato, um sofá. Era um tecido novo que ele tinha acabado de lançar. Não sei o que aconteceu. Ela, com um mês de uso, começou a fazer bolinha no tecido. Aquelas bolinhas. Um mês ainda? Um mês e pouco de uso, bem pouquinho. Ela falou, Dani, não faz sentido. A gente ligou para Artefato, falou, uma ligação. Eu falei assim, o tecido não tá legal. Não, vem aqui, escolhe o tecido. E era realmente talvez era daquele tecido. Aquele a gente tecido não sabe se foi. A gente não sabe se foi o tecido, se foi o. Não, ninguém nem questionou. Assim, vem aqui, escolhe outro tecido. A gente foi, escolheu outro tecido, eles foram, tiraram, fizeram fizeram o sofá novo. Quanto que custava esse sofá aí? Eu não lembro. Sei lá, uns 20, 20. 30 pau. Uns 20. Entendeu? Então, assim, não teve questionamento, não teve dor de cabeça, não precisou abrir protocolo, fazendo... Não, ele fez uma ligação. Faz na hora ali. Entendeu? Foi resolvido. Também o preço ali Você tá comprando qualidade, eles vão entregar qualidade, vão assumir essa qualidade. E eu achando que aquele ali em Aventura era tudo muito bom ali, aquelas lojas, tem um Crate & bom, Barrel, eu falei, olha aqui. Mas ali, na minha concepção, ela vai numa linha mais acessível, mas não tô falando que é baratinho nem que é ruim, tá?
Ele não é baratinho, nem é o carão. Ele é um meio termão lá bom. É bom. Dá pra montar umas coisas muito legais, dá pra... Você faz staging? Você faz staging de casa? Já fiz. Já fiz uma casa em... Nossa, esse aí foi um projeto muito legal. Fiz em Ocean Reef. Explica ao pessoal o que é staging até. Staging é quando a gente faz uma decoração focada em venda, né? Tem staging que você aluga, né? Os móveis. Eu faço um staging que eu compro lojas. Nessas lojas que você falou que... Não dá pra... Não, eu compro na Crate & Barrel. Não, na Crate dá. Não dá nessas aí que você... Não. Daí não dá pra fazer com artefato. Daí sim, eu uso... Só que são... por exemplo, essa casa foi vendida por 7 milhões e 400. Então, pro padrão da casa, comprar Crate & Barrel... São lojas mais simples. Sim. Então tinha algumas peças da Restoration Hardware que a gente nem mencionou, mas tem uns sofás bonitos, tem umas coisas bem legais. E aí eu mesclei com algumas coisas de Crate & Barrel, West Elm, mas aí como eu tava falando de West Elm, tem algumas pegadinhas. Então assim, você vê a cama, ela é muito bonita. Mas se você ver atrás da cabeceira, ela é de feltro. Sabe aquele tecido preto, fininho? Tipo sei. TNT? Sei. Então você olha assim, a cama é bonita, mas se você colocar aquela cama no meio do quarto, se você puxar, um abraço. O acabamento atrás não tem acabamento. Então, não, tudo bem, eu nunca vou puxar. Ok, pro seu padrão, aquilo te atende. Cama geralmente não puxa, né? Mas é aquela história, né? Tem pessoas que falam assim, que você vê a qualidade da roupa pelo avesso. Você não... Sim. Você entendeu? Então, depende muito da sua expectativa, do seu... Né, da sua realidade, do que é importante pra você, do que pra você faz sentido. De repente, naquele momento, minha filha, você acha que eu vou ver o TNT atrás? Tá encostado na parede, pra mim tá ótimo. E pra um outro cliente, aquilo é inaceitável. Então, o que é importante? É você ter a consciência e não ser enganado. Não se sentir enganado quando chega. Sim. Então, você sabendo daquilo, tudo bem. Mas, às vezes, a pessoa não se atenta a esse tipo de coisa. E a hora que chega, ela se sente... Né? Então, mas você gosta de fazer stage? Você faz stage ou não então, depende do que a pessoa quer, depende do perfil da casa, do apartamento. Se foram esses apartamentos e casas maravilhosos, eu faço com o maior prazer e gosto. Que é uma coisa de outro mundo, né? Você chega numa casa sem nada. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E hoje tem até o AI faz stage também, mas aí é outro... Mas é por 3D só, né? Outra coisa. Você entrar na mas casa... às vezes você olha, a gente olha, aí você fica 1 segundo, você demora 5 segundos ali pra... Mas tudo bem, mas você vê. Mas tudo bem, imagem. Não, você quase nem percebe, mas eu acho que o principal, quando você faz físico, que a pessoa entra na casa e se sente lá dentro, que eu falo que o papel do staging é fazer com que a pessoa já se imagine morando ali. E a hora que ela se imaginou morando ali, a venda é muito mais fácil. Natural, né? É natural, porque os ambientes estão lá divididos. Ela já entendeu o espaço daqui, ela já entendeu se cabe o sofá que ela queria, ela já entendeu se ela vai conseguir assistir televisão com a perna esticada, ela já entendeu se no quarto dela vai caber uma cama king ou uma cama queen. Ela consegue se imaginar naquele espaço. Se aquilo estiver dentro do orçamento, no lugar que ela quer, aquilo é o que faltava para ela ter certeza do que ela quer. Então, não faz muita diferença. Faz. Tem até, eu fiz uma vez uma palestra também falando sobre staging, né? Fui convidada para falar sobre isso. E... Tem lá no seu YouTube? Não tem, eu não gravei. Tem que colocar lá. Não gravou, tá. Não gravei. Tá. E aí eu nessa apresentação eu tinha até as porcentagens de quantidade de como vende, é uma porcentagem muito grande. Sim, vende muito mais rápido. De tempo da venda, muito mais rápido. E até o valor percebido pela casa. Sim, até o valor. Melhora, aumenta. Porque a maioria das pessoas chega na casa e elas não têm a capacidade de imaginar, a grande maioria. Como é que aquele ambiente vai ficar, onde, às vezes a pessoa não tem a capacidade de imaginar o que vai ficar onde. Exatamente. Né? Então e é muito difícil pro leigo mesmo, e a casa engana difícil. Mesmo, na hora que a gente vê o espaço vazio ele parece menor. Parece menor, tem aquele eco, parece que não vai caber nada. Aí você fala, não, aqui vai ter uma sala de TV, uma sala de estar, opa... E geralmente o stage é muito bem feito. Isso, a pessoa fala assim, meu Deus, vou chegar com a minha mala e é o que eu preciso. Aí tem gente, né, às vezes, que vende, né, com staging. O ideal que eu entendo é você vender já com tudo, né? Então, aí vai depender da negociação, de como funciona. Por exemplo, o Artefato faz staging. Eu já fiz staging com o Artefato. No Ritz-Carlton.
Que daí é um outro padrão. Né? Então, assim, mas daí tem uma negociação diferente, você paga só uma parte para artefato mas aquilo é vendido junto. Não tem essa escolha, devolve depois. Então, já é uma negociação, faz um contrato, você tem 1 ano para vender aquele imóvel, daí quando vender, você paga o restante. Então, você não tem que fazer todo o investimento na frente. Mas é interessante. E vai pagando. Dani, pra gente finalizar, que o pessoal já está. Já deu quase 2 horas aqui de blá blá blá. Meu Deus! Mas foi muito bom, que infelizmente não tinha expulso aqui. A gente falou, né? Que você fala, né? Eu falei que o problema é me fazer parar. Me diga assim, eu queria que você me explicasse o que é esse livro aqui. Trouxe. É pra mim? Como é que é? Opa! Pra você de presente. Explica esse livro, Arquitetura Dinâmica 2. Sim. Dynamic Architecture. Esse é o nosso 2º livro publicado. Aí, pessoal, tem os projetos de 2015 a 2020. Tá. Nós lançamos esse livro em 2020. Já estamos na produção do nosso 3º livro. Olha só. Que, em teoria, era para ser lançado agora em 2025. Esse aqui é o famoso Adriano. Marido e sócio. Marido e sócio. E também quem precisar vir para Miami e quiser um guia turístico. As horas vagas. Você vai me matar. Que legal, obrigado. E aí tem os projetos de arquitetura, os projetos de interiores, projetos aqui de Miami. Então, a gente fez um apanhado geral dos nossos Depois projetos. Você vai fazer uma dedicatória aqui, Dani. Com certeza. E qual que é a dica que você dá para quem está querendo começar essa carreira? Seja quem está aqui, o brasileiro que já está aqui nos Estados Unidos e quer começar essa carreira de interior design aqui, ou quem está lá no Brasil e quer fazer esse movimento parecido com o que você fez. Eu gostei da sua pergunta, não foi uma pergunta nem que a gente combinou antes. Não, mas a gente não combinou nada. O que a gente combinou aqui? Nada, mas essa pergunta eu nem imaginei que você faria. Uhum. E eu tô montando agora. Não, eu acho que fiquei surpresa porque você nem sabe disso, provavelmente. Eu tô montando um curso para ensinar, porque eu tenho um programa que chama Decora Miami. Isso, eu ia te perguntar, não deu tempo, tá aqui, então ó. Tá. Então do Decora Miami você pergunta. O Decora Miami é uma imersão que, como eu vivo um universo, aquilo que eu falei, como eu conheço os lugares, eu tenho acesso a uma realidade que não é todo mundo que vai conseguir. Você não consegue difícil entrar numa loja dessas e falar assim, me atende, por favor, me dá atenção, me dá 1 minuto do seu tempo, eu quero entender um pouco sobre a marca. Como eu tenho esse acesso e eu gosto de ensinar, eu já dei aula, eu sou professora de pós-graduação na PUC, eu dei aula no Instituto Marangoni, eu gosto de ensinar, eu gosto dessa... acho maravilhoso, acho fascinante isso de contribuir com a vida de outro ser humano, eu acho isso muito mágico. Então, eu criei o Decora Miami, que é uma imersão de 5 dias junto comigo. Então, a gente vai nas lojas, a gente vai em obra. Olha que legal. É muito legal. A gente vai nos empreendimentos mais interessantes. Enfim, eu fui com elas no Bentley, fui com elas, na época, fui no Armani. Eu tenho muitos contatos e aí eu vou abrindo essas portas para essas meninas. Às vezes vem alguns meninos, mas a maioria é só feminino não ou pode... Não, vem. E vem, às vezes, vem estudante também, que eu acho maravilhoso a oportunidade de um estudante já aprender tudo isso antes mesmo de sair da faculdade. E aí, então, a imersão são esses 5 dias. Só que a imersão tem um número limitado de pessoas, é um pouquinho mais... e mais complexo, tem data certa, coincidir da pessoa poder vir. Para dar mais atenção. É o que, uma semana? São 5 dias, segunda a sexta. E tem limite de pessoas, enfim, por diversas razões, é um programa que não dá para todo mundo, tem um custo um pouco mais alto. A pessoa tem que vir para cá, tem que pagar hotel, tem que pagar passagem. Eu tenho muitas pessoas que participam do Decora Miami que já moram nos Estados Unidos. Tá. Então, já vieram de Orlando, já vieram várias, já vieram de New Jersey, já vieram de Carolina do Norte. Eu vi, é chique esse Decora Miami, eu vi vocês passeando num barco lá, eu falei, eu vou participar disso aí também, precisa ser decoradora? Não precisa, mas precisa querer estar envolvido nesse universo e faz mais sentido se você já trabalhar com isso, porque daí você consegue fazer isso virar dinheiro, né? Não é, porque se você quiser vir só para passear, tudo bem, é um investimento que não vai te dar retorno. Sim. Se você já trabalhar... não, mas não precisa a pessoa estar na carreira, né? Não é uma condição... Não, se a pessoa tiver afim só de gastar o dinheiro para ter essa experiência, tá tudo bem. Também. Mas o que faz sentido na minha cabeça é para alguém que já trabalha ou pretende trabalhar na área. Aqui, porque não precisa obrigatoriamente trabalhar aqui. Para ela abrir a cabeça. Isso é muito interessante para quem está no Brasil e já trabalha ou pretende trabalhar com o mercado de alto padrão. Porque se você trabalha com cliente de alto padrão no Brasil, ele
muito provavelmente, ou vai comprar uma casa aqui, ou tem um amigo que vai comprar uma casa, apartamento aqui. Sim. E aí, se ele sabe que você conhece o mercado, como funciona, onde são as lojas, onde compra, já é meio caminho andado para você fechar esse projeto, mesmo você estando no Brasil. Você está passando todo o conhecimento aí de 10 Eu falo que eu tô treinando os meus concorrentes. Não deixa, é o que a gente faz aqui no dia a dia. Nós estamos passando informação, o que a gente passou de informação aqui, de graça, vamos dizer, né? É o que a gente faz, mas tem que daí abundância, o Decora né? Miami não é de graça. O Decora Miami não é de graça. E quando que é o próximo? E aí o que eu vou fazer? Agora eu tô montando esse programa online. Para poder vai ser mais acessível. Escalar, vai ser mais acessível e eu vou poder escalar para mais pessoas. Para poder ter esse aprendizado, esse conhecimento de entender, de aprender como funciona o mercado aqui, enfim. Então estou juntando duas coisas, né? Que eu gosto de ensinar e a oportunidade de outras pessoas de aprenderem. Que legal. A gente já fez dois anos uma coisa parecida, mas mais um segmento para a pessoa que quer empreender aqui, como na área seja de corretor, mas seja de investimento aqui imobiliário. Muito legal. É gostoso, e você consegue também, você ganha muito, né? Sim. É um networking que você constrói. Não, é maravilhoso. Fora que as meninas, quando vêm, eu falo as meninas, mas sempre, já teve menino. Eu vi. Teve Jean. E é sempre muito, elas saem daqui muito gratas. É muito gostoso, porque realmente é Eu vi vocês num barco, lá passeando. Rapaz, que beleza. O barco é a cerejinha do bolo, né? E eu falo assim, você sabe que o barco não é só pelo passeio. Não, mas você vê a arquitetura também. Eu quero que elas vejam a realidade. Porque uma das coisas que muitos arquitetos passam, eles não têm eles têm dificuldade em cobrar, eles têm algumas questões, algumas limitações. Então eu quero que eles vejam o que é a realidade, até qual o nível que pode se chegar. Entendeu? Para não ficar com aquele sentimento de, ai meu Deus, eu não tenho cliente, os clientes não querem me pagar, porque eu vejo muito arquiteto reclamar, que o cliente não quer pagar. Porque eu falei, olha o perfil de cliente que existe. Então vamos lá, se esse perfil de cliente não quer, vamos procurar um cliente que te valorize. Mas faça esse aprimoramento do seu conhecimento também, porque você tem que vender conhecimento, você tem que vender as suas habilidades, para isso você precisa buscá-las, né? Sim, eu não falei aqui, mas eu devo entrar em casas, em umas 100 casas por ano, ou de 24, acho que entrei você estava fazendo conta básica para avaliar, ver a casa, ver se vale a pena, ver se não vale a pena, umas 100 casas por ano. E às vezes a gente entra aqui nos Estados Unidos, é muito comum, às vezes 2, 3 casas serem exatamente iguais, porque o construtor que fez, ele faz exatamente igual. E eu entro numa casa, é uma coisa. Às vezes eu entro na casa do lado, que é a mesma casa, 100%, a mesma, só que o design de interiores, como uma pessoa teve, às vezes acho que não usou nenhum design de interiores, a pessoa às vezes tem um design, ou ela tem... Tem, mas... Olha, eu acho assim, o que vocês fazem hoje é uma arte, é mágica. Mas uma muito mágica, legal você falar isso, porque eu sou arquiteta e designer de interiores, mas eu gosto mais de fazer design de interiores, porque exatamente isso que você falou. É mágica. Eu falo que o interiores é capaz de deixar uma casa péssima, maravilhosa. É transformador. E o contrário também. Você pode ter uma casa maravilhosa. Se você acaba com interiores, a casa fica péssima. E é onde a gente usa. A gente vive dentro. Não é que você falou 90%? Né? 80%. Então, o design de interiores tem um poder muito grande. É muito fantástico. Obrigado pelo trabalho que você faz. E eu me sinto bem, com essa questão de estética, eu me sinto bem, mas a mulher até fala, vai estudar. Eu falo, não tem, agora não tem tempo mais, já passei da fase. Um dia eu estiver muito rico, aí por hobby eu vou fazer. Quem sabe um dia você participa do Decora Miami? Eu vou participar. E aí você fala assim, olha... Eu acho que tem um convite aqui dentro, olha. Decora Miami. Dani, você tem 30 segundos para definir a última pergunta. O pessoal vai expulsar a gente. 30 segundos você tem para definir interior design, ou menos, ou 10, ou pode ir com uma frase, sei lá. Oxe, você podia ter me falado isso ontem, eu já vinha com essa frase bem formulada, bem bonita. Mas aí não ia ser natural. Mas eu acho que resumindo um pouco do que a gente falou, eu acho que o design de interiores tem o poder de transformar a sua vida. Né, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, nossa saúde, nosso bem-estar. Os nossos sentimentos podem ser moldados pelo espaço onde a gente está. Então, a gente se dedicar e investir, não é investir financeiramente, tá? É investir tempo, se dedicar mesmo. Essa questão de dedicação e de ter esse cuidado com a nossa casa. Outro dia eu falei uma frase que para uma amiga,
Uma conversa, tipo um podcast pela internet, uma live. Uma live. Uma live, é isso aí. E eu falei para ela que a gente tem que cuidar da nossa casa para nossa casa cuidar da gente. Então, eu acho que é bem isso. Se a gente cuida da nossa casa, a gente tem nosso porto seguro, a gente tem ali um lugar para recarregar nossa energia. Isso é retribuído. Então, cuide da sua casa, cuidar de você. Dani Guardini, obrigado por essa aula aqui. Infelizmente, não deu tempo de a gente rever. Acho que futuramente você vai voltar. E muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que a sua agenda é super complicada, dirigir até aqui em cima. Nós estamos em Deerfield Beach, né? É a grande Miami, mas é Deerfield. E obrigado pelo carinho, obrigado pelo seu livro. Muito sucesso, que eu sei que você vai continuar tendo. E é isso aí. Gente, muito obrigado. Mais um programa e voltamos no próximo Florida Real Estate Podcast. Obrigado, tchau. Aê! Eita, falei que falava muito? Não, mas é